Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Lembrando que na semana passada a gente começou a discutir a questão dos caminhos mínimos, o que vem a ser um caminho, o que caracteriza um caminho mínimo, e começamos a ver esse contexto da aplicação do conceito de caminhos mínimos em grafos não ponderados. A gente viu que nessa situação, onde a gente quer determinar um dos caminhos mínimos em um grafo não ponderado, a distância a ser considerada para o cálculo do caminho mínimo, o caminho vai ser medido em número de arestas, a gente pode recorrer a uma travessia por profundidade. No fim da aula passada, a gente discutiu alguns aspectos relacionados ao nosso curso e postergamos para hoje a discussão dos dois exercícios que eu separei para vocês, que tratam da aplicação do caminho mínimo em grafo não ponderado. O primeiro deles está aqui do CSES, o exercício número 1673, que diz o seguinte, vamos ver aqui o texto do problema. Você vai jogar um jogo composto por N salas e M túneis. Sua pontuação inicial é igual a 0, e cada túnel aumenta a sua pontuação em X unidades, onde X pode ser tanto positivo quanto negativo. Você pode passar por um mesmo túnel várias vezes. Sua tarefa é ir da sala 1 para a sala N. Qual é a maior pontuação que você pode obter? Então vejam vocês aí que eu tenho um contexto de um jogo fictício. Eu tenho salas e túneis. Aqui, naturalmente, pensando em termos de grafos, as salas serão os meus vértices, os túneis, as arestas. Eu começo com a pontuação igual a 0. O x, que é a pontuação por se atravessar um túnel, pode ser eventualmente negativa, pode ser positiva também. E aqui você quer maximizar sua pontuação, sendo que não há restrição quanto ao número de vezes que você pode passar por um mesmo túnel. Continuemos a observar aqui a descrição do problema. Em relação à entrada e à saída, a primeira linha da entrada contém dois inteiros n e m, o número de salas e o número de túneis. As salas são numeradas de 1 até n. As m linhas seguintes descrevem os túneis. Cada linha tem três inteiros a, b e x. O túnel começa na sala A, termina na sala B e aumenta sua pontuação em x unidades. Todos os túneis são de mão única. Assuma que é possível ir da sala 1 para a sala N. E na saída imprime o inteiro, a pontuação máxima que você pode obter. Contudo, se você pode obter uma pontuação arbitrariamente grande, imprima menos 1. Aqui eu peço perdão para vocês, eu acabei me equivocando em um ponto. A gente discutiu caminhos mínimos em grafos não ponderados, mas também vimos o algoritmo de Bellman-Ford para grafos com arestas com pesos distintos, inclusive pesos negativos. Então, os exercícios para grafos não ponderados a gente já tinha discutido, e agora, só de ler a descrição do problema aqui, eu me lembrei da situação como um todo. Esse já é uma aplicação do Bellman-Ford, porque o valor x aqui em questão, associado a cada túnel, é independente. Então, eu posso ter túnel com valor positivo, túnel com valor negativo, túnel igual a 0. Como os pesos são diferentes, naturalmente a BFS não é mais aplicável. Eu vou ter que recorrer a um dos outros algoritmos, e um deles, uma alternativa que eu tenho, é o de Bellman-Ford, que é bastante apropriado para esse caso, uma vez que as arestas podem ser negativas. As outras alternativas que a gente vai ver ao longo do curso aí, inclusive, o algoritmo de Dijkstra, que vamos ver daqui a pouco, tem a restrição quanto à possibilidade de arestas serem negativas. O Dijkstra não roda corretamente quando você tem pelo menos uma aresta negativa, o que não é o caso para o Bellman-Ford, que se comporta meio independente da natureza das suas arestas. Então, aqui cada túnel tem uma pontuação independente. Então, vocês me permitam essa correção em relação à minha fala inicial. Aqui eu estou falando já de um problema de Bellman-Ford, não mais de grafos não ponderados. Tem algumas restrições em relação aos valores da entrada. Eu posso ter até 2.500 vértices. Aqui ficou invertido, a desigualdade, eu corrijo para vocês depois. E os valores dos custos vão estar entre menos 10 a nona e mais 10 a nona. Como são aí até 5.000 túneis, pode ser que esse valor exceda aí o valor de inteiro, então é importante olhar essa questão de overflow. Vejamos aí os exemplos de entrada e saída. Temos um exemplo inicial onde eu tenho 4 salas, são aí os vértices que representam as salas, e temos aí 5 túneis, são 5 arestas. Vamos ver a descrição de cada uma dessas arestas. A descrição de cada aresta é feita por 3 linhas, o vértice de partida, o vértice de chegada, e tenho aí o valor do custo. Essas arestas aqui nesse problema são direcionadas. Então, eu parto do vértice 1 para o vértice 2 com um custo de 3. Temos uma aresta também que parte de 2 para 4 com custo de menos 1. Uma aresta que parte de 1 para 3 com custo menos 2. E, por fim, uma aresta que parte de 3 para 4 com custo 7.
Por fim, eu tenho mais uma última linha que encerra a entrada aí. Ah não, mais uma aresta ainda. A linha que finaliza a entrada é uma última aresta. Deixa eu voltar aqui, que essa aqui parte de 1 para 4, com custo 4. E o que o problema pede é que eu parta do vértice número 1 para o vértice n. Aqui no caso n é igual a 4. Então uma maneira de chegar de 1 até 4 é fazendo isso, né? O caminho de 1 para 2, de 2 eu sigo para 4. Se eu for de 1 para 2 eu consigo somar 3 pontos. Ao seguir de 2 para 4 eu perco um ponto. Então eu chego a um total de 2 unidades aí, 2 pontos, se eu seguir por esse caminho, que é o que está tracejado em vermelho. Só que existe outra possibilidade para mim chegar em 4. Eu posso ir aqui direto, partindo de 1 para 4, eu tenho uma aresta que parte direto de 1 para 4. Aqui a pontuação é maior, eu somo 4 pontos. Mas há uma terceira alternativa ainda nesse gráfico, que é caminhar de 1 para 3, de 3 para 4. Quando eu sigo de 1 para 3, eu já momentaneamente perco 2 pontos e ficaria com a pontuação de menos 2. Só que ao seguir no túnel que liga de 3 para 4, eu ganho mais 7 pontos, então, descontados os 2 desses 7, eu termino com 5 pontos, que é, nesse contexto aí desse teste de exemplo, a pontuação máxima. Então, a resposta para esse caso de teste seria exatamente igual a 5. Como é que a gente resolve esse problema? Esse é um problema de caminho máximo, não de caminho mínimo. Então, como é que eu computo o caminho máximo, sendo que a gente viu que o Bellman-Ford é um algoritmo de caminho mínimo? Como é que eu posso fazer essa adaptação? No caso do Bellman-Ford, é bem tranquilo. O que eu faço? Eu vou inverter o sinal de cada aresta. Então, todas as arestas positivas se tornam negativas, todas as arestas negativas se tornam arestas positivas, e eu posso usar tranquilamente o algoritmo de Bellman-Ford, que com essa adaptação aqui, ele é capaz de computar o caminho máximo. No exemplo que eu dei de grafo não ponderado, a gente usou o BFS para computar um caminho máximo e viu que isso impactava na performance. Eu poderia ter uma modificação na complexidade assintótica, no pior caso se tornaria um algoritmo quadrático. Já que no Bellman-Ford eu consigo fazer essa adaptação de inversão de arestas, mantendo a complexidade mesmo para o pior caso. Então, computar caminhos máximos usando Bellman-Ford é o mesmo esforço de calcular caminhos mínimos. Eu só preciso, naturalmente, inverter aí os sinais das arestas conforme está anotado aí. Então, imagine vocês, aqui a título de ilustração do que eu estou falando, se eu uso o Bellman-Ford nesse grafo aí, com vértices A, B e C, ele vai sinalizar como caminho mínimo, o caminho de A para C mínimo seria ir direto pela aresta que une A a C com 4 unidades. Se eu usasse a rota alternativa de A para B e B para C, me custaria 5. Mas se eu quisesse calcular exatamente esse caminho máximo de 5 unidades, o que eu faria? Ao inverter todas as arestas, eu teria agora uma aresta custando menos 4, a outra menos 2, menos 3. O caminho mínimo calculado pelo Bellman-Ford agora seria esse caminho que, uma vez retornados os sinais corretos para as arestas, seria o máximo, que é passar por menos 2 e menos 3, que menos 5 é menor do que menos 4. Então, essa é mais uma vantagem do algoritmo de Bellman-Ford. Além dele não impor restrições na natureza dos pesos das arestas, ele ainda é capaz de calcular com a mesma complexidade o caminho máximo. Muito bem. Temos a primeira parte do problema resolvida. É um problema de caminho máximo, eu quero maximizar minha pontuação, posso usar o Bellman-Ford, só ter esse cuidado de, na entrada, inverter os sinais das arestas. Agora, o problema é que, havendo um ciclo negativo, isso significa que eu poderia diminuir, no grafo relativo aos pesos já invertidos, né, diminuir arbitrariamente, ou no grafo original, subir arbitrariamente a minha pontuação. Então, a presença de um ciclo que me permite fazer isso vai ser um caso que eu não consigo computar a resposta. E a gente sabe que o Bellman-Ford também tem essa capacidade. Se eu fizer um round a mais, o Bellman-Ford faz no máximo um número de vértices menos 1 rodadas. Se na rodada subsequente eu ainda conseguir uma nova atualização em qualquer um dos vetores, isso significa que ele tem pelo menos um, pode ter mais de um, pelo menos um ciclo negativo. Então, se o grafo tiver um ciclo negativo, existe a possibilidade de eu potencializar minha pontuação indefinidamente, ficar girando ali no ciclo e somando pontos, um ciclo positivo no grafo original, um ciclo negativo no grafo adaptado. Mas simplesmente identificar que pode haver um ciclo ainda não é a resposta desse problema, você tem que tomar um cuidado extra. Mas para ilustrar a questão do ciclo negativo aqui, a gente pega esse grafo aqui com 4 vértices. Depois da primeira rodada, a distância de A para A vai ser igual a 0. De A para... Aqui eu estou usando o A como partida, né? De A para... Eu acabei cometendo a digitação. De A para B é 1, de A para C é 2 e de A para D é menos 4. Na segunda rodada... Ah, não, perdão. O de B está certo mesmo. Deixa eu voltar aqui. É porque eu tenho um ciclo negativo entre B e C. Então, depois que eu executo uma rodada do Bellman-Ford,
Quando eu chegar o b igual a 1, depois o b vai para C e C volta para B com custo menos 1, isso reduz de 1 para 0. Então esse ciclo negativo aí, toda vez que eu fizer uma rodada, ele diminui a distância de A para B, que agora é menos 1. A distância para C também é reduzida, porque ela faz parte desse ciclo para 2, e a de A para D permanece. Aí tem uma digitação sim agora no vértice D. Constante igual a 4. Então a cada rodada que eu faço, na quarta rodada eu tenho nova atualização dessas duas distâncias, identificando que há um ciclo negativo nesse grafo aí. Então o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Eu tenho um grafo onde eu tenho que determinar o máximo, inverto as arestas. Se nesse grafo invertido eu tiver um ciclo negativo, pode ser que minha pontuação fique arbitrariamente grande. Mas como é que eu diferencio isso de simplesmente a existência desse ciclo negativo? Não basta que exista um ciclo negativo, eu tenho que saber mais ou menos onde ele está, porque depende de saber se eu consigo, depois de navegar quantas vezes eu quiser no ciclo negativo, eu consiga ainda chegar em N. Porque pode ser que o grafo tenha um ciclo negativo, mas uma vez que eu entre nesse ciclo negativo, eu não consiga mais retornar para o meu ponto N, que é o meu destino. Então, eu vou fazer esse processo. Primeiro, eu sei que eu posso aumentar arbitrariamente minha pontuação por meio de um ciclo negativo. Eu sei que o Bellman-Ford é capaz de identificar se existe ou não esses ciclos. Agora a questão é, como é que eu sei que esse ciclo negativo potencialmente pode ser usado para aumentar essa pontuação? Eu vou fazer o processo contrário. Em vez de tentar chegar de 1 até o ciclo e do ciclo para a chegada, eu inverto as arestas, agora a inversão não no sentido do peso, mas sim da aresta em si. As chegadas se tornam a partida e as partidas se tornam as chegadas. E agora eu tento, a partir da saída, chegar nesse ciclo. Isso pode gerar uma dúvida para você no primeiro momento, como gerou para mim quando eu estava montando essa solução. Fala, peraí, mas se eu identificar que eu consigo chegar da saída em um ciclo negativo, que garantias eu tenho que desse ciclo negativo eu também chego na entrada? Porque também não adianta eu chegar num ciclo que é acessível a partir do ponto de chegada, mas ele não é acessível a partir do ponto de partida. A questão é, quando você rodar a primeira instância do Bellman-Ford, você vai ter a identificação de um potencial ciclo negativo, e como a gente vai começar aí, tendo como ponto de partida o vértice 1, então esses ciclos são todos atingíveis a partir de 1. E a gente sabe, por restrição do problema, que é sempre possível atingir o 4 a partir do 1. 4 não, o N, perdão, a partir do 1. Então é por isso que eu só preciso verificar agora no sentido contrário, porque no sentido da ida já me está garantido. Então eu trouxe aqui dois exemplos para vocês, um exemplo e um contra-exemplo, para que a gente identifique que é preciso fazer essa verificação. Então vejam vocês que no cenário que está aí agora à minha esquerda, a distância máxima que eu consigo fazer de A para D é 2, porque uma vez que eu me locomova de A para D, eu ganho esses 2 pontos e não posso mais sair do D. Veja que eu tenho um ciclo negativo entre B e C, com custo total de menos 2. Só que se eu for navegar para o B e ficar girando ali no BC, aumentando indefinidamente a minha pontuação, no caso aqui eu estou pensando em pontuação mínima, né, porque o gráfico é invertido em relação aos pesos, eu não consigo mais voltar para o D. Então, no fim das contas, esse ciclo negativo aí está presente, mas não me permite aumentar arbitrariamente a minha pontuação. Então, a solução nesse problema aqui seria 2. Mas agora, se eu tenho essa situação aí, desse ciclo negativo, nesse grafo, veja que agora eu posso descer de A para B, ficar girando ali, somando, menos 2, menos 2, menos 2, e assim diminuindo indefinidamente minha pontuação. E depois, quando eu quiser, eu posso voltar via B para o A e finalmente chegar em D. Aí, nesse caso aqui, a solução é menos 1, porque eu posso aumentar arbitrariamente a minha pontuação. Lembrando que eu estou falando em aumentar, e aqui o ciclo é negativo, porque o grafo original teve suas arestas invertidas em termos de sinal, os pesos das arestas. Então veja que o processo completo é esse. Pego o grafo original, inverto os pesos das arestas, me permitindo computar o caminho máximo por meio de um algoritmo de caminho mínimo. Esse algoritmo é o Bellman-Ford. Uma vez que eu finalizei as n menos uma rodadas que me dão todas as distâncias mínimas do ponto A, que é o ponto de partida, até qualquer um outro vértice desse gráfico que esteja conectado a A, inclusive a saída, eu rodo mais uma instância do Bellman-Ford para saber se pode ter ciclo negativo. Não havendo ciclo negativo, a resposta já está determinada com a distância de A, que é o ponto de partida, o vértice número 1 até o vértice N. Se existe um ou mais ciclos negativos, aí eu tenho que fazer uma outra verificação. Eu pego todas as arestas do meu gráfico, inverto elas no sentido destino com origem, origem com destino. Esse é um gráfico direcionado. E agora eu parto do vértice N, que é o vértice de chegada, e vejo se eu consigo atingir um dos vértices que faz parte de um ciclo negativo. Se isso for possível, aí a minha resposta é menos 1. Agora, se é o caso aqui da esquerda, existe um ciclo negativo, mas eu não consigo, a partir dele, chegar na saída, ou no grafo das arestas revertidas, eu não consigo da saída chegar a ele, então a solução era aquela distância que eu tinha computado antes.
Isso tudo está sintetizado nesse código aqui. Vejam vocês que eu tenho ali. Na minha solução, eu preciso saber quantos são os vértices N do grafo. Meu vetor de arestas. As arestas aí já vão estar devidamente invertidas no sentido dos pesos. A distância de 1 a 1 é 0. E esse fora aí duplo, esse laço duplo aí que se segue, é o Bellman-Ford. Veja aí que eu tenho uma primeira verificação que eu já comentei com vocês na aula passada, que eu tenho que ver se é possível chegar ao A. Antes de tentar relaxar a distância para B usando o A, eu tenho que saber se o A inicialmente é atingível. Isso é um cheque muito importante para que você não tenha problemas justamente nesse caso de presença de arestas negativas. Eu tinha me esquecido de colocar isso aí e tomei um WA nesse problema por conta disso. Então, a questão é, consigo chegar no A? Consigo. Opa, chegar no A e somar mais X é menor do que ir direto para B, do que você chegar a B nesse momento, seja infinito, seja um caminho que eu detectei antes? Então atualiza a distância para B como distância até o A mais X. Agora eu vou manter um set dos vértices que foram atualizados em mais um round do Bellman-Ford. Então veja que esse for que sobrou aí logo depois da declaração do set é mais uma instância, é uma cópia do for interno que estava lá em cima. Eu rodo mais uma vez para todas as arestas o Bellman-Ford. Se eu consigo atualizar a distância para B, além de fazer esse processo de relaxamento da distância que eu fazia antes, eu insiro esse B nesse set de uso. Isso significa o quê? Que esse B faz parte de um ciclo negativo. Isso que é importante para a gente nesse problema. Então, eu não estou discriminando exatamente qual ciclo, qual o caminho dentro do ciclo, mas eu sei que existe algum caminho dentro de um ciclo negativo que passa por B. Esse que é o importante. Isso feito, eu vou rodar uma DFS. Essa DFS aí eu já preparei na entrada os grafos com as arestas revertidas. Então, eu rodo essa DFS a partir do ponto de chegada N. E se eu atingir durante essa DFS alguns dos vértices que estão nesse meu set US, ou são os vértices dos US que foram atingíveis aí, por meio de um ciclo negativo, aí eu retorno menos 1. Eu posso aumentar arbitrariamente minha pontuação. Caso contrário, aqui eu estou desfazendo o processo de ter invertido as arestas. Em vez de resultar a distância mínima, eu retorno o simétrico da distância mínima, que é a distância máxima. É a distância até N. Tá certo? Então isso aí é o código resolve o problema. E a DFS que identifica se eu consigo chegar a um ciclo negativo a partir do vértice de chegada, esse daí é uma DFS padrão, com a diferença que, além da verificação de caso base, se o vértice já foi visitado, eu checo também se ele está dentro do segundo parâmetro do meu conjunto S dos vértices que fazem parte de ciclos negativos. Se fizer, aí eu retorno o verdadeiro. É o caso no qual eu tenho que retornar menos 1. Então é um problema bastante interessante. Um problema que eu identifiquei para trazer para vocês, que tem até várias discussões dele no próprio Codeforces, né? O pessoal discutindo bastante esse problema aí. E muita gente com dificuldade em entender justamente essa parte final, de saber quando a resposta é menos 1. Então eu quis trazer esse problema para vocês com bastante exemplos aí, ilustrado aí com gráficos, com outros exemplos, para vocês entenderem esse tipo de circunstância. Se você tem um ciclo negativo no grafo, não quer dizer que ele é acessível no sentido da rota que você quer fazer, no caso aqui de 1 até N. Pode ser que você consiga passar por ele e chegar a N de fato, e às vezes você chega nesse ciclo negativo, mas ele não contribui. Então, para você checar se é possível, você faz esse processo que eu fiz aqui agora da partida. Em vez de você ir da partida e tentar fazer todas as possibilidades, você vai da chegada e tenta ver se chega a um desses vértices aí que eu sinalizei nesse set. Então, tentei fazer um código aí um pouco enxuto, que vocês pudessem compreender, e pode ser que vocês caiam em uma situação como essa aí no futuro, e agora vocês já sabem como proceder. Então não basta rodar mais uma rodada do Bellman-Ford e falar, opa, já tem ciclo negativo e imediatamente menos 1. Não. Pode ter o ciclo negativo, como eu mostrei naquela figura, mas que ele não vai me atrapalhar, no sentido que ele não é acessível a partir da saída. Tá certo, pessoal? Um problema que vale muito a pena ler com calma, tentar propor de repente um outro código alternativo, mas que contemple direitinho os casos. Como eu falei, pequenas coisas nessa implementação me levou a alguns WAs, um deles esquecer de verificar isso daqui, que no Bellman-Ford é fundamental. Nas implementações de Dijkstra isso não é tão importante, porque lá não tem um peso negativo, mas se você tirar esse cheque aqui, você pode tomar um WA, dependendo da entrada do problema, porque essa condição aqui, ó, uma vez removida, essa distância aqui pode ser atualizada mesmo que ambos sejam infinitos. Veja a situação aqui, imagina que a distância até B é infinito. Infinito é o valor sentinela inicial, significando que não há ainda um caminho do vértice de partida, que no caso vai ser 1 nesse problema, ao B. O A pode acontecer a mesma coisa, ainda não consegui um caminho de 1 até A. Mas como o A é infinito aqui, B é infinito, se essa aresta x for negativa, aqui vai dar infinito e aqui vai dar infinito menos um valor negativo. Aqui é computação, não é matemática, o infinito é uma constante grande. Então quando eu subtraio uma unidade que seja desse infinito, essa desigualdade aqui vai ser verdadeira,
então a distância para B vai ser um pouquinho menos que infinito. Só que veja que o B de fato ainda não é atingível, porque não era atingível o A. Então isso acaba nos levando a uma resposta errada. Então é muito importante esse check aqui. Ao checar se a distância A é menor que infinito, significa que de fato existe pelo menos um caminho de 1 até A. Se a distância de A permanece sendo infinita, aí eu não posso correr o equívoco de tentar avaliar essa expressão aqui e atualizar erroneamente a distância para B. Então aí é um problema que tem várias coisas que vale a pena estudar e atentar. Certo, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Teams se alguém se manifestou. Se temos alguma dúvida, temos uma participação aqui no chat. Tá, o Pablo só achou interessante. Realmente é um problema que eu gostei muito, Pablo. Eu não tinha visto um problema com essa natureza ainda, então foi uma felicidade de ter achado o link para esse problema aí, que é muito interessante para a gente entender as propriedades aí do Bellman-Ford, da aresta negativa, possibilidade de calcular caminho positivo, de identificar aí os vértices que fazem parte de ciclos negativos. Então aí tem muita coisa legal para estudar em um problema só. Deixa eu trazer o segundo problema para vocês também, como exemplo de aplicação do Bellman-Ford, que é o OJ534. Então deixa eu abrir aqui, problemas OJ534. Então o problema é esse daqui, e ele é um problema que diz o seguinte: o sapo Fred está sentado em uma pedra no meio do lago. De repente, ele observa que a sapa Fiona está sentada em outra pedra. Ele planeja visitá-la, mas como a água está suja e cheia de protetor solar dos turistas, ele não quer nadar e pretende alcançá-la pulando. Infelizmente, a pedra de Fiona está fora do alcance do seu pulo. Deste modo, Fred considera usar outras pedras como paradas intermediárias e chegar a ela por meio de vários saltos pequenos. Para executar uma sequência de saltos, obviamente o alcance do pulo de um sapo deve ser, no mínimo, tão longo quanto o salto mais longo da sequência. Então veja que a ideia aqui é fazer uma sequência de pulos e, naturalmente, para que essa sequência seja factível, entre elas você vai ter pulos de diversos tamanhos, o sapo tem que pular no mínimo tão longe quanto o maior deles. Continuemos aqui com a descrição do problema. A distância do sapo, os humanos também a chamam distância minimax. Esse termo minimax vai aparecer mais adiante ainda no nosso estudo de grafos, é a primeira vez que ele aparece. Minimax ou maximin, que também é uma variante aí no sentido contrário, é quando você quer minimizar o valor máximo de alguma coisa. Ou no maximin, maximizar o valor mínimo. Aqui eu quero minimizar a maior distância que aparece no caminho. Então é um problema minimax. Inclusive o nome minimax ele vem da teoria dos jogos, né? É o nome que eu usava na palestra que conta a história da FJA no ICPC. Então a distância do sapo entre duas pedras é definida como o alcance mínimo de salto necessário para, a partir da saída, chegar a uma determinada pedra, considerados todos os caminhos possíveis entre essas duas pedras. Você receberá as coordenadas das pedras onde estão Fred e Fiona e também de todas as outras pedras que estão no lago. Seu trabalho é calcular a distância do sapo entre as pedras de Fred e Fiona. A gente vai resolver ele aqui com o Bellman-Ford, mas mais adiante aí ao longo do nosso curso a gente tem uma segunda maneira de resolver aí também essa questão do minimax, aí, da distância mínima que minimiza a aresta máxima presente ao caminho quando a gente vai estudando as árvores mínimas geradoras. O que é interessante, né, de ter mais de uma técnica aí que resolve o mesmo problema. A entrada é composta por um ou mais casos de teste. A primeira linha de cada caso contém os números de pedras n, esse número está entre 2 e 200, e as próximas n linhas contêm, cada uma, dois inteiros xi e yi, ambos estão entre 0 e 1000, representando as coordenadas da pedra i. O Fred está na pedra número 1, a Fiona está na pedra número 2, e as n-2 outras pedras estão desocupadas. Há uma linha branca entre os casos de teste e a entrada termina com o valor 0 para n. Em relação à saída, para cada caso de teste, imprima uma linha com a mensagem cenário x e uma linha com a mensagem distância do sapo igual a y, onde x é o número do caso de teste, os casos de teste são numerados a partir de 1 e y é a distância do sapo com 3 casas decimais. Imprima uma linha em branco após cada caso de teste, inclusive o último. Então vamos olhar aqui um exemplo que eu trouxe para vocês, aí, dado no problema, onde eu começo com um valor de n igual a 2, significando que eu tenho duas pedras. A primeira pedra está na coordenada 0, 0, lembrando que o Fred ocupa a pedra número 1, a primeira coordenada dá a posição do Fred, está ele aí. E eu tenho a segunda pedra na coordenada 3, 4, é onde estará a Fiona,
e ele quer alcançá-la. Não há nesse problema pedras intermediárias. Então ele vai ter que dar um único salto direto para alcançar a Fiona e a distância euclidiana entre 0, 0 e 3, 4, a distância euclidiana é a raiz quadrada dos quadrados das diferenças entre as coordenadas, da soma das diferenças das coordenadas x e das coordenadas y. Então, aí vai dar a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, a raiz quadrada de 25 é 5. Como eu tenho que imprimir a saída em 3 casas decimais, vai ser 5.000. Então aqui foi bem tranquilo. No caso n igual a 2, é simplesmente a distância entre os dois sapos. Vamos pegar um caso um pouquinho mais interessante. Agora eu tenho 3 pedras. A primeira pedra, onde está Fred, fica na posição 17 no eixo x, 4 no eixo y. Na posição que está Fiona é 19 no x, 4 no y. Então estão alinhados em relação aí à horizontal. E tenho na posição 18, 5, então entre os dois, um pouco acima, uma pedra intermediária que é a pedra número 3. Então, o que o Fred pode fazer agora para alcançar a Fiona? Se ele vai diretamente em um único salto, ele daria um salto de tamanho 2. São 2 unidades ali. Veja que o y não há diferença entre ambos. Então a diferença é 19 menos 17 ao quadrado 4, raiz de 4 é 2. Agora resta ao Fred um segundo caminho alternativo. Se ele saltasse direto para a pedra 3, a distância entre eles seria 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 dá 1.4 alguma coisa, é menor do que esse salto direto aí para a Fiona. Então eu posso saltar para 3 e de 3 para a Fiona. E veja que aqui eu vou precisar de um salto no máximo igual a raiz de 2. Então essa seria a minha resposta. Então há 2 caminhos, mas eu, claro, vou optar pelo caminho que tem o menor tamanho máximo dos saltos intermediários. Então esse aí é o segundo exemplo que ele dá no caderno. Então vamos pensar aqui em termos de grafo. Primeiro, quem são meus vértices? As pedras, onde é que estão localizados aí os sapos, ou as pedras intermediárias que estão vazias. Então são os vértices no meu grafo. Os pesos entre essas pedras aí serão as arestas do meu grafo. Então essas são distâncias euclidianas. Eu vou mostrar para vocês, nem todo mundo conhece. Existe uma função na biblioteca de matemática do C e do C++ que permite calcular a distância euclidiana de uma maneira mais eficaz e mais segura do que você fazer o cálculo que a gente conhece usando a função raiz quadrada. Vou mostrar jazinho para vocês. Então a gente vai definir como o salto para U o alcance de salto mínimo que eu preciso para poder chegar em U a partir de 1. Eu quero resolver o problema do jump para o 2, mas para que eu possa calcular o jump para o 2 corretamente, eu vou calcular, na verdade, para todas as pedras, inclusive o 2. Então eu vou ter um vetor aí que vai manter isso para mim. Eu começo inicializando ele naturalmente com 0. Né? Se eu estou na pedra 1, chegar para ela é ficar nela, não preciso saltar nada, a distância mínima que eu preciso para chegar de 1 a 1 é 0. Agora, os demais. Se existe uma aresta que une as pedras U e V, o salto mínimo que eu preciso para chegar em U é a menor dessas duas quantidades. Ou é o menor salto que eu consigo chegar em U, que eu já computei até agora, ou eu mantenho o que eu já tenho, ou eu quero saber qual é o maior valor entre o valor mínimo que eu preciso para chegar em V e a distância de U para V, que é o peso da aresta. Então veja, para me chegar em V a partir de U, eu estou lá em U, quero chegar em V. Então, na verdade, aqui eu botei o... É porque eu considero ela bidirecional, né? A redação não foi muito boa, não. Depois eu inverto aí os valores, né? Seria melhor botar a aresta VU. Então, eu estou lá em V, quero chegar em U, eu vou avaliar, bem, para chegar em V, o mínimo era isso. Essa aresta aí é o tamanho do próximo salto que eu tenho para dar. Então, o mínimo que eu tenho que saltar era o tanto que eu precisava até V, ou talvez a distância até o próprio U, se isso aí for maior. Ou caso contrário, se eu acabar com a distância ainda maior, eu permaneço com o que eu já tinha. Veja que essa expressão aqui, embora a minha redação possa ser melhorada aqui invertendo essa aresta, que eu acho que vai ficar mais claro aí se eu usar VU e VU aqui, o legal dessa expressão é que ela caracteriza bem o problema, pessoal. Quando você tem um problema de minimax, vai acabar acontecendo isso aqui, ó. Você vai tirar o mínimo em que uma das duas quantidades é um máximo. Então é minimax, tá vendo? Isso é bem interessante, isso aqui já é uma pista que você está pensando aí na direção correta. Então eu quero o mínimo entre os máximos, né? Então se conserva o que já tem, ou eu quero o máximo entre essas duas, o mínimo dos máximos, o minimax. Muito bem, está aí o código que resolve o problema. Aqui eu tenho um vetor de pontos no espaço que indicam onde é que estão os vértices, né? Cada ponto tem duas coordenadas x, y. A primeira parte do código, que é a maior, eu estou simplesmente calculando o peso das arestas. Veja que para o ponto que está na coordenada i, ele tem coordenadas x e y. Aqui, para simplificar a grafia, o outro ponto eu uso o AB. Então, para calcular a distância, eu uso a função hipotenusa. Então, essa é a função que eu ia falar para vocês agora há pouco, da biblioteca de matemática. Eu passo o tamanho de um cateto. O tamanho do cateto vai ser
a diferença entre as coordenadas x dos dois pontos e a distância e o tamanho do outro cateto, a diferença entre as coordenadas y. E olha que você nem precisa se preocupar se eventualmente uma ou duas dessas quantidades aí pode dar negativo, porque ele vai usar o quadrado desses catetos aí. Então, essa função aqui é mais indicada para calcular a distância euclidiana, em vez de eu fazer o quadrados aqui manualmente, somar e depois tirar a raiz quadrada. Então, usem essa função aí quando estiverem calculando distâncias euclidianas, para você já aproveitar a própria biblioteca, simplifica o código e é uma função mais cuidadosa com os possíveis erros de overflow do que a gente fazer isso manualmente. Muito bem, declaro meu vetor dos saltos, que eu vou preencher para todos os vértices. O infinito significa que não foi computado ainda. E eu começo a distância do 1 para o próprio 1 é 0. E aqui o que eu faço, pessoal? Aqui eu estou usando, olha só, não está com o nome aqui dito, mas esse laço triplo aqui, esse laço interno passa em cada um dos pares de pontos. Né? Entre todos os pares de ponto, eu vou avaliar a possibilidade de ampliar o salto aí, de melhorar esse salto. Então veja, o salto de J vai ser o mínimo do I para o J. Então para cada um desses pares eu vou tentar fazer isso aí. Eu vou tentar fazer isso daí n menos uma vez. Então veja que a grafia está diferente, está travestido, mas é o algoritmo de Bellman-Ford, porque esse laço duplo aqui, IJ, está na verdade passando em todas as arestas. Como eu posso saltar de qualquer pedra para qualquer pedra, é um grafo completo, tem todas as arestas possíveis, então eu tenho aqui aquele laço que corresponde às arestas, é esse laço duplo aqui. E aqui é o número de repetições que eu vou tentar fazer para relaxar essa distância. Então eu estou usando o algoritmo de Bellman-Ford aqui. Então, veja que o K nem aparece na expressão que atualiza, porque ele só conta o número de repetições. Então, havendo essa aresta de I para J, eu posso melhorar o pulo para J de tal maneira que ou ele fica como estava, ou eu salto até o I e do I para o J. Aí, até o I me custa tanto, saltar do I para J me custa tanto, eu vou pegar o maior desses dois valores, e se esse maior dentre os dois valores ainda for melhor do que eu tinha antes, aí eu atualizo, senão eu permaneço com o que eu tinha. A solução do problema é o salto de 1 para 2. Então esse aí é um problema bem interessante. Veja que às vezes a codificação é diferente, mas se você entender o algoritmo Bellman-Ford, você consegue reconhecer essa variante aqui diferente, porque no fim das contas eu usei um laço triplo em vez de duplo, porque as arestas, nesse caso aqui, são arestas de um grafo completo, então qualquer par de vértices caracteriza uma aresta. Né? Aqui eu poderia ter feito talvez uma discriminação para não pegar exatamente os autoloops que não tem, né? A aresta do I para o J quando I é igual a J, mas no fim das contas isso não vai modificar nada no meu processo de atualização, porque essa distância aqui é 0, eu vou acabar ficando sempre com essa, e fica um pouco mais limpo, mas se quisesse colocar também não teria problema. Mas é o algoritmo de Bellman-Ford aqui nessas 4 linhas, e essa é outra qualidade do algoritmo de Bellman-Ford, que ele tem 3 qualidades imprescindíveis para que a gente aprenda ele. A primeira delas, ele serve para calcular distâncias mínimas mesmo que eu tenha arestas negativas. Segunda qualidade, a gente viu no problema anterior, eu posso adaptá-lo facilmente para calcular distâncias máximas. Terceira qualidade, ele é um algoritmo de implementação muito compacta, muito tranquila. Então veja que o core mesmo, o coração aqui do meu algoritmo tem 4 linhas, porque aqui eu preciso ainda de um laço duplo, né? Mas é implementações de 3, 4 linhas sempre. Muito compacto, muito interessante aí o algoritmo de Bellman-Ford. E aqui, com esse segundo exemplo, eu encerro essa discussão inicial sobre o Bellman-Ford, mas a gente vai continuar conversando sobre caminhos mínimos, agora com a segunda possibilidade, que é o algoritmo de Dijkstra. Antes de eu avançar, deixa eu dar um pulinho aqui no Teams, que eu não estava olhando, ver se alguém se manifestou. Até o momento não. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação aos problemas que eu estou apresentando ou os conceitos que a gente está discutindo aqui, sintam-se à vontade para participar, seja pelo chat ou levantando a mão para a gente conversar via áudio. Deixa eu abrir aqui o material do algoritmo de Dijkstra. Então vamos descansar um pouquinho de problemas, vamos voltar aí para a parte teórica. Esse é o segundo algoritmo que a gente vai discutir no nosso curso, que lida com o problema de caminhos mínimos. Então, o algoritmo de Dijkstra foi proposto, não surpreendentemente, pelo Dijkstra, né? O Edgar Wybes, acho que é Wiebe Dijkstra. No ano, esse não é o ano do nascimento dele, é o ano que ele propôs o algoritmo, em 1956. É um dos poucos algoritmos que a gente vai ver aqui no nosso curso que ele tem um único proponente, né? E tanto é que o algoritmo leva o sobrenome dele aí. E esse é um algoritmo muito interessante, que ele é como o algoritmo de Bellman-Ford, um algoritmo que computa os caminhos mínimos de todos os vértices do mesmo componente conectado, claro, do vértice de partida S.
Então veja que nesse sentido ele é idêntico ao algoritmo de Bellman-Ford. Você começa num vértice de partida, é um algoritmo SSSP, né? Fonte única, caminhos mínimos de uma fonte única. Essa fonte é o vértice S. Todos os vértices atingíveis a partir de S você vai computar as distâncias mínimas e naturalmente os vértices inatingíveis vão continuar com o valor sentinela que você escolheu para sinalizar que a distância não foi computada. Então até aqui tudo bem. Agora a primeira diferença dele em relação ao algoritmo de Bellman-Ford. O algoritmo de Dijkstra não se comporta bem quando você tem uma, não basta mais que uma não precisa ser mais que uma, basta uma para que você tenha já a potencial resposta errada para esse algoritmo. Então se você tiver essas negativas, você não pode confiar na saída do algoritmo. Você vai restringir o uso do algoritmo de Dijkstra a vértices que têm arestas não negativas. Arestas iguais a zero também não tem problema. O problema é justamente arestas negativas. Mas essa desvantagem, entre aspas, do algoritmo de Dijkstra em relação ao Bellman-Ford é fruto de uma decisão que eles tomaram para aumentar a eficiência desse algoritmo. Ao contrário do algoritmo de Bellman-Ford, que avalia todas as arestas do grafo n-1 vezes, o algoritmo de Dijkstra só vai olhar cada aresta uma única vez. Então o ganho é gigantesco em termos de performance. Veja que se eu tenho um grafo de 1000 vértices, eu teria que fazer 999 verificação com todas as arestas para que eu tivesse confiança no resultado do algoritmo de Bellman-Ford. Já no caso de Dijkstra, mesmo tendo 1000 vértices, se eu passar em todas as arestas uma única vez cada, eu já tenho certeza do resultado, desde que nenhum peso seja negativo. Isso me dá uma complexidade assintótica, lembremos que a complexidade do algoritmo de Bellman-Ford era o número de vértices vezes o número de arestas, aqui vai ser o número de arestas mais o número de vértices multiplicado pelo logaritmo do número de vértices. Esse fator logarítmico aí eu já vou explicar para vocês, porque passar em cada vértice e cada aresta uma única vez é a complexidade de uma travessia, e a gente sabe que as travessias é vértices mais aresta. Esse fator logaritmo aí vem por conta de um aspecto importante. Para que eu tenha garantias que eu obtive o resultado correto, eu vou ter que processar essas arestas numa determinada ordem. Aí, essa ordenação aí é que vai me dar esse fator logaritmo que aparece aí na complexidade. Então, o pseudocódigo do algoritmo de Dijkstra é o seguinte. Eu começo com um grafo ponderado naturalmente, né, G, e eu tenho um vértice de partida, o S aí, o vértice source. E eu vou ter como saída um vetor D, tal que D de U será a distância mínima no grafo G entre S, que é o vértice de partida, e o U. A gente começa inicializando esse vetor com D de S igual a zero, ou seja, a distância do vértice de partida ele mesmo é zero, e todas as demais eu começo com o meu sentinela, que é esse valor absurdamente grande, o infinito, o valor inatingível, para todos os vértices que não sejam U. E vou inicializar um conjunto U maiúsculo que contém inicialmente todos os vértices. Enquanto o meu conjunto U ainda tiver pelo menos um vértice, o que eu vou fazer? Eu vou escolher em U o vértice que seja mais próximo de S. Como minhas distâncias foram inicializadas da maneira indicada no passo número 1, naturalmente esse primeiro vértice vai ser o próprio S. Depois vai depender de quem ainda está dentro do conjunto U. Então, dentro do conjunto U, eu vou avaliar, dentre todos os vértices, qual é que está mais próximo desse componente aí, do vetor S, perdão. Então, dentre esse componente U aí, desse conjunto, na verdade, né, componente para não misturar os conceitos, dentro do conjunto U, quem está mais próximo de S aí? Escolho ele e vou fazer o processo de relaxamento das distâncias. Eu já usei esse termo antes lá no Bellman-Ford, mas ele vem daqui, do algoritmo de Dijkstra, que é o processo de relaxamento das distâncias. Eu vou tentar melhorar as distâncias que eu tenho momentaneamente, usando as arestas que partem de U. E uma vez que eu tiver feito esse processo todo para U, o U sai do conjunto U maiúsculo para que restem somente os vértices os quais eu não relaxei as arestas ainda. Quando eu tiver finalizado, feito esse processo uma vez para cada vértice, e de cada vértice todas as arestas que partem deles, eu posso retornar a D que ele contém as distâncias mínimas. E o que é esse tal do relaxamento? Vamos olhar aqui graficamente, que é fácil de a gente memorizar e entender. Imaginem vocês que eu tenho essa situação momentânea. Eu tenho um vértice de partida S, e por meio das arestas em azul claro, eu passo uma aresta que tem peso R1, R2, R3 e R4, e chego no vértice U. Esse seria, nesse momento, o melhor caminho, o caminho mínimo de S para U. E também seguindo agora as setas aí em roxo, eu vou seguindo de S até V, pagando os pesos S1, S2 e S3, e esse é o caminho mínimo, nesse momento da avaliação do algoritmo, para a distância mínima de S para U. Então está aqui, a distância de S para U são os vértices, as arestas têm os pesos RI, e os SI são os cursos para isso. Agora imagine vocês que eu tenha uma aresta direta que una S a V.
Aí é hora de eu fazer a ponderação, a tentativa de relaxamento. E o que é isso? O caminho que está em roxo, que eu já identifiquei, é o caminho mínimo? Ou será que é melhor para mim, para chegar em V, fazer a volta passando por U e pagar mais W, unidades de peso aí para chegar em V? Então a ideia é essa. Se a distância de S até U mais o V for mais barato do que a distância que eu tenho de S direto para VI em roxo, então eu faço esse relaxamento. Eu atualizo a minha distância mínima agora de S para V, será a distância de S para U mais esse peso W. Então a ideia é essa. É melhor manter o caminho que eu já tinha ou fazer um caminho direto que passa primeiro em U e depois de U que sigo para V. Esse é o processo de relaxamento que a gente usa no algoritmo. Então vamos visualizar aqui naquele mesmo gráfico que eu usei para exemplificar o algoritmo de Bellman-Ford na semana passada. Eu vou aplicar o algoritmo de Dijkstra. Eu quero calcular as distâncias de qualquer vértice U para o vértice A. Eu começo o vetor de distâncias usando 0 na posição A, que é meu vértice de partida, todas as demais posições é infinito, e meu conjunto U dos vértices que eu vou processar está completo com todos os 6 vértices do grafo. O mais próximo de A dentre todos eles é o próprio A, naturalmente, cuja distância é 0. Então eu tiro o A desse grupo, ele ficou verde lá agora, e agora eu vou usar as arestas que partem de A para tentar relaxar as distâncias. Em relação à aresta que parte de A para B, a distância nesse momento de A para B é infinito. Isso naturalmente é mais caro do que eu ir direto de A para B pagando 9 unidades. Então eu relaxei a distância aqui de A para B, ficou menor. Agora, nesse momento, 9 unidades. Mesma coisa vai valer com a aresta de A para C, A para D e A para E. Então esse foi o processo de relaxamento das arestas que partem do vértice A, e eu não vou mais usar essas arestas. Se vocês lembram do Bellman-Ford, a cada rodada eu voltaria a considerar essas arestas todas de novo. Então, partindo de A, relaxei essas distâncias, e nesse momento, quando eu terminei de relaxar as distâncias usando as arestas que partem de A, eu vou avaliar. Em U ainda estão B, C, D, E e F. Olhando o vetor de distância aí, eu vejo que desses aí o que está mais próximo de A no momento é o E. Então eu tenho a garantia que a distância mínima de A para E é exatamente 2, e vou usar as arestas que partem de E para tentar relaxar as outras distâncias. Então tiro o E, o A já está processado, por isso que ele ficou em cinza agora. Bem, partindo de E para A, não vou ter nenhum ganho, né? Para chegar de A em A, eu pago já 0, não faz sentido eu pagar 2 para ir para o E e 2 para voltar para o A. Então essa aresta aqui não vai melhorar. E a aresta que parte de E para D? Bem, a distância de A para D são 4 unidades. Mas se eu partir de A para E pagando 2 e mais 1 unidade para chegar em D, eu vou pagar somente 3. Então é o caso que eu tenho um ganho, relaxa a distância que passou de C4 para 3. A distância de E para F também vai me ajudar, que no momento F é inatingível. E eu acabei de descobrir um caminho para F. Eu vou de A para E pagando 2, mais 11 unidades, 13, eu chego em F. Finalizei as arestas em E, vou de novo olhar o conjunto U, que tem B, C, D e F. Quem é que está mais perto, dentre esses 4, do vértice A? Bem, a menor distância considerada apenas esses 4 vértices no momento é D, que são 3 unidades. Então vamos começar a processar as arestas que partem em D. A aresta que parte para A nunca dá lucro, né? Porque o A, a distância dele para ele mesmo é 0. Agora, se eu for de D para C, eu tive um ganho. Por quê? Voltando aqui, para a gente lembrar, a distância era 7, porque eu ia de A direto para C. Mas agora, se eu for de A para D, que me custa 3 unidades, mais 2 de D para C, a distância diminui para 5. Então, houve um relaxamento. De D para E eu não tenho ganho. Então, vou avaliar agora entre B, C e F quem está mais perto de A, e nesse caso é o vértice C. Bem, de C para B eu vou ter um ganho, porque eu consigo, de A para C, pagar 5 unidades. Mais uma da aresta que une C para B são 6, e no momento eu só consegui chegar em B pagando as 9 unidades da ligação direta de A com B. Então, tenho esse relaxamento, a distância para B diminui para 6, e as outras arestas que partem de C não vão melhorar, que seria de C para D, e D já foi computado, já foi processado, já é distância mínima. Bem, dentre os dois que tinha sobrado B e F, o mais próximo é o B, com 6 unidades, e eu ainda tenho uma melhoria a ser feita. Se eu chegar em B com 6 unidades, eu pago mais 3 e passa a chegar F em 9. O F é o último vértice, nenhuma das arestas que partem de F vão melhorar o que eu já tenho, o conjunto U se tornou vazio, então esse é o vetor de distâncias mínimas, que é exatamente o mesmo que eu obtive usando o Bellman-Ford na semana passada. Então veja que cada uma aresta foi ponderada uma única vez, foi considerada quanto possibilidade de relaxamento uma única vez, e assim eu tenho a complexidade absurdamente melhor do que a do Bellman-Ford. Com Bellman-Ford, produto de vértices vezes arestas, lembrando que o número de arestas, no pior caso, é o quadrado do número de vértices, proporcional ao quadrado do número de vértices. Então, com a computação que a gente tem hoje, você pode processar
um grafo aí com 400 arestas, 500 arestas aí mais ou menos, grafos completos, né? No caso aqui do Dijkstra, você pode processar aí tranquilamente grafos com 10 a sexta, talvez 10 a sétima arestas. Então é um ganho muito grande aí em relação ao que eu tinha antes, né? Então no gráfico completo significa um gráfico aí com uns 10 mil vértices, né? Perto de 10 mil, 5 mil, 10 mil vértices. Então é realmente um ganho de performance muito grande. Agora, você só tem essa performance excelente se você conseguir responder essa pergunta. Quem é o vértice mais próximo de U dentre os que estão naquele conjunto maiúsculo de forma eficiente? Que se eu tiver passar um a um olhando manualmente, aí aquela complexidade ali boa que eu mostrei para vocês agora há pouco não se aplica, né? Eu preciso achar rapidamente quem é isso. Então tem duas maneiras de fazer isso. Naturalmente não será a força bruta, como eu falei, de passar um a um dos vértices que estão em U, olhando se eles são menores ou não em relação ao U. O que eu posso usar? Eu posso usar uma min-heap. Eu posso usar essa estrutura de dados que mantém de forma eficiente seus elementos, de tal forma que o elemento que ocupa a raiz da árvore é o que tem o menor valor. Na min-heap eu consigo inserir elementos e checar o topo e remover elementos. Checar o topo é constante, naturalmente, mas inserir e remover elementos da min-heap em complexidade logarítmica, que é excelente. Aí você pensa, pô, mas eu vou ter que implementar uma min-heap no meio do problema? Não, porque na biblioteca padrão do C++ você tem a min-heap implementada por meio da fila de prioridade. Então, quando você chama priority queue lá no C++, a estrutura subjacente é a min-heap, então você vai poder instanciá-la e se valer dessas operações de inserção, de remoção e de consulta do topo, com interface bem tranquila e tendo essa complexidade excelente. Então, uma alternativa, e eu vou mostrar as duas implementações para vocês ainda hoje, é usar uma min-heap. Segunda alternativa é usar uma árvore Red-Black. A árvore Red-Black é uma árvore binária, autobalanceável, cuja inserção e remoção dos elementos também tem complexidade logarítmica, e você consegue identificar rapidamente o menor elemento, que ele vai ser o elemento que está no nó mais à esquerda a partir da raiz. Se você parte da raiz e segue sempre para a esquerda, quando você não tiver mais filhos, você chegou no nó que tem o valor mínimo. Então, partindo do 5 eu vou para o 3, do 3 para o 2, 2 é o menor valor possível. E quem já fez uma disciplina de estrutura de dados que mostrou a árvore Red-Black, vai saber que é péssimo negócio tentar implementar um Red-Black, principalmente durante um contest, né? Aí no nosso repositório de TEP tem a implementação do Red-Black que eu apresentei no curso de estrutura de dados aí na FJA. Quem quiser, a título de curiosidade, ver a implementação, você vai ver que ela é repleta de casos especiais, porque a cada inserção e cada remoção tem que manter a árvore balanceada, ela tem limite máximo que ela aceita de desbalanceio, e para isso ela estipula algumas regras sobre a coloração dos vértices, e essas regras têm que ser respeitadas tanto na inserção quanto na remoção. Para isso tem que fazer rotações, e é um negócio que não é trivial. Novamente, a gente vai se valer da API do C++, e o set do C++, o set ordenado, né? Temos hoje na API o set não ordenado, o set ordenado do C++, na maior parte das vezes é implementado como uma árvore Red-Black. A bem da verdade, não precisa ser exatamente a árvore Red-Black. Tem que ser uma árvore binária de busca que seja autobalanceável. Tem outras alternativas que não somente a Red-Black, mas é a que você vai achar aí com frequência nas implementações da API do C++. Então, de novo, usando o set, você vai conseguir inserir elementos no set, tirar elementos do set em complexidade logarítmica e também identificar o menor elemento aí. Nesse caso, também vai ser logaritmo, porque eu tenho que fazer a travessia da árvore até o primeiro elemento, ou a depender da implementação, se ela manter um ponteiro atualizado para o begin, vai ser constante também, como era na priority queue. Na prática, em termos de performance, embora seja complexidade logarítmica para as duas estruturas de dados, tanto para inserção quanto para remoção, a priority queue é uma estrutura muito mais de manutenção muito mais fácil e de constante muito menor do que a Red-Black. Então, se vocês forem pensar em termos de performance mesmo, é melhor dar preferência para a priority queue, só que a priority queue só tem complexidade boa para remoção se você tira o do topo. Para tirar um elemento arbitrário, você teria que localizá-lo primeiro, aí já não é tão trivial. Já a Red-Black você tira qualquer um, seja o menor ou não, com essa complexidade. Então são particularidades aí das diferentes estruturas que você deve optar por elas à medida que você for usar aí na sua aplicação, no seu código, no seu problema. Eu vou mostrar aqui duas implementações do algoritmo Dijkstra que usa ambas. E se a gente usar a priority queue, a gente vai ter um código até mais direto, mas você vai ter que tomar um certo cuidado, que é desnecessário quando você usa a Red-Black. Aí, eu que já acabei me acostumando com a implementação com a priority queue, eu acabo fazendo ela sempre, né? Mas se você achar mais lógico, fazer mais sentido para você a da árvore Red-Black, fica à vontade que
a diferença acaba sendo marginal aí. Você não vai ser por causa disso, você vai deixar de tomar um TLE e um AC a depender disso. A menos que seja um caso muito específico, um problema muito específico que te exija uma ou outra. Muito bem, vamos ver aqui a primeira implementação do Dijkstra usando a árvore Red-Black. Então eu começo com a minha constante aqui, um infinito. Estou assumindo que o infinito esse valor seja grande o suficiente para não ser um valor válido aí para soma de qualquer caminho. Se você achar esse valor baixo, vocês podem mudar isso aqui para long e botar um valor ainda maior. O importante tem que ser um valor inatingível. O meu vetor de distâncias começa com todos eles inatingíveis, exceto o vértice de partida, que é 0. O meu U, que é o U do pseudocódigo, né? Eu vou manter um set não só de inteiros, mas sim de pares de inteiros, porque eu quero ordenar pela distância a S. Então, o primeiro elemento do par é a distância, o segundo elemento do par é o vértice que guarda aquela distância. Então, vou precisar dessas duas informações. Não basta saber qual é a distância mínima, eu preciso saber qual é o vértice que está essa distância mínima, para que, identificado esse vértice, eu possa passar nas suas adjacências. Então, é importante ter ambas informações. Estou usando o método inPlace em vez do insert, porque se eu tivesse passado o método insert, eu teria que construir um elemento do tipo i, né, par de inteiros. O inPlace é uma função um pouco mais recente que te permite construir, que ela simplesmente repassa esses parâmetros para o construtor do tipo apropriado, então você acaba não precisando citar o tipo explicitamente, mas só passar os dois elementos que constroem o par. Muito bem, enquanto o meu set U não estiver vazio, eu extraio o elemento que está ali, o menor elemento, que tem menor distância. Então isso vai estar no primeiro elemento aqui no iterador que aponta para o início. Como é iterador abstrai ponteiro, eu tenho que diferenciar esse valor e desconstruir ele em distância e vetor. Em seguida, eu passo esse iterador para o começo para removê-lo do conjunto U. Então a sintaxe com set é um pouco estranha para quem não está acostumado com iteradores, mas eu elimino o elemento que ocupa a primeira posição. Muito bem, isso feito, eu vou partir para as operações de relaxamento. Para todas as adjacências de U, cada uma adjacência é uma aresta que une U a V com peso W. Se a distância até V é maior do que a distância D, que é de S até U mais W, eu faço o processo de relaxamento, que é esse daqui. Mas eu tenho que manter a minha estrutura de apoio consistente. Então, o que eu vou fazer? Se existe dentro desse conjunto esse elemento, que é a distância até V e o próprio V, veja que eu tenho que fazer esse check aqui, esse if, porque eu não inicializei o meu U com todas as distâncias, né? Que eu botei apenas do S. Então, pode ser que não exista. O count me diz se existe ou não, vai ser 1 ou 0. Se havia uma distância com isso, eu tenho que apagá-la. E aqui eu estou usando a segunda forma do método que apaga, que você passa o valor em si, não o iterador. Então, se eu já tinha uma distância registrada para V, então veja, era a distância que está no vetor das distâncias e o próprio V, eu removo porque eu vou atualizar essa distância para essa. A distância de V vai ser atualizada, eu recoloco o V no meu set agora com a distância atualizada. Então, o meu conjunto U vai ter sempre uma entrada para cada vértice e essa sempre a mais atual possível. Então, se você estiver usando o set, você vai ter que manter essa consistência no conjunto aí, fazendo essas operações, atualizando a distância caso ela tenha sido relaxada. Isso tudo feito, quando você terminar, o seu vetor de distâncias vai estar aí corretamente preenchido, com as distâncias mínimas até o vértice de partida S. Veja que nessa primeira versão do algoritmo de Dijkstra, eu identifico o tamanho dos caminhos mínimos, mas não um caminho mínimo em particular. E assim como eu fiz para o algoritmo de Belmont-Ford, eu posso manter um registro dos antecessores do caminho também no algoritmo de Dijkstra e resgatar um desses caminhos, se for necessário identificar um caminho. Então esse texto, se vocês compararem exatamente o texto que eu mostrei para vocês antes, por isso eu posso me adiantar um pouco aqui em relação a ele, eu tenho um vetor de antecessores. O antecessor de U é o vértice que antecede U no caminho mínimo que une S a U. Eu inicializo esse vetor com esses valores. O antecessor de S é o próprio S. É só um indicativo ali que acabou o caminho, né? Você pode usar outro sentinela se você preferir assim. E deixo todos eles indefinidos. Aí por indefinido você pode escolher um valor arbitrário. Como esse vetor guarda identificadores de vértices, e em geral os vértices ficam numerados de 1 até n, você pode usar i0 ou -1 se o 0 for utilizado também. Muito bem, toda vez que eu atualizar o caminho, o relaxamento for possível, eu atualizo também o antecessor para o vértice que relaxou o caminho. Se eu reconstruir essa sequência aí de pares, vértice antecessor de trás para frente, eu monto o caminho, depois inverto aí o vetor para ter o caminho. Esse caminho vai ter carestas e o tamanho dele em soma de pesos vai ser d de U. Então vamos ver aqui o mesmo que eu fiz anteriormente aqui para a gente relembrar. Nesse grafo aqui o vértice de partida é o A, a distância de A para A é 0, para os demais é infinito.
E os antecessores são isso. Eu começo o antecessor de A inicializado com A. Quando eu uso a aresta de A para B para relaxar o caminho, o antecessor de B se torna A e o custo é 1. Usando a aresta que parte para C, o custo passa a ser 4 e o antecessor de C também é o A. E o A também pode ser um antecessor de D porque tem uma aresta direta aqui de A para D. Legal, terminei de processar o A. O mais próximo dentre os vértices era o B. Vou usar a aresta que parte de B para relaxar o caminho para C. Veja que o caminho de A para C é 4, mas fazendo AB, BC melhora para 3. Como essa aresta foi capaz de relaxar o caminho, o antecessor de C muda de A para B. Muito bem, A e B já foram processados, o mais próximo nesse momento é o C, e a aresta de C para D pode relaxar o caminho, porque o caminho direto de A para D, que era 9, pode ser encurtado fazendo o caminho indireto de A para B, B para C, C para D, com 8 unidades. Então, como foi a aresta CD que relaxou o caminho, o antecessor de D passa a ser o C. Agora, para reconstruir o caminho mínimo de A para D, o que eu faço? Primeira aresta é D, antecessor de D, que é o C. Então, veja aí, essa aresta vai fazer parte do caminho mínimo. Agora eu volto para C, agora eu quero C e o antecessor de C é o B. E, por fim, do B, eu quero B e o antecessor de B é A. Então, agora, se vocês olharem o caminho aí, nesse sentido, o caminho mínimo de A até D é esse, AB, BC, CD. Então, é bastante semelhante ao que a gente fez antes. Então, eu rodo o algoritmo de Dijkstra e aqui eu vou com calma porque é uma segunda implementação possível para o Dijkstra, agora usando a fila com prioridades. Então, eu tenho de novo o vetor das distâncias e eu também vou precisar aqui dos antecessores. Meu indefinido também vai ser o infinito. Distância para o vértice de partida é 0, o antecessor dele é ele mesmo. E eu vou ter um bit set auxiliar que vai me dizer se eu já processei um vértice ou não. Vocês vão entender por quê. Então, eu inicializo uma fila de prioridades que, por default, se você declarar uma fila de prioridades, você tem que passar o tipo de elementos que vai estar armazenado nessa fila, que é o i, mas se você fecha aqui a declaração, ela é uma max heap, por default. Então, a gente quer que ela seja uma min heap, então tem que passar aqui. Infelizmente, não tem, a ordem dos parâmetros me força a passar o container subjacente que é utilizado na implementação da heap, então passa o vector de ints, com o mesmo tipo, e passa a função de comparação, que é o terceiro parâmetro. A partir do momento que eu uso essa declaração aqui, ele passa a usar o símbolo de maior e não de menor para fazer as comparações, aí ele transforma ela assim, de max em min heap. Começa inicializando com distância 0 o próprio vetor S. Enquanto a fila não estiver vazia, eu extraio o elemento do topo da fila de prioridades, que é o elemento que contém a menor distância, e excluo ele da fila. E o que eu vou fazer agora? Se esse vetor U já tiver sido processado, eu sigo adiante. Isso porque isso aqui a gente está usando a técnica do lazy update. Né? Em vez de você manter a estrutura síncrona como ela estava lá no exemplo anterior, sempre com a distância mais atual, eu posso ter informações aqui que ficaram sujas do passado, que não me interessam. Isso vai acontecer justamente quando eu tentar processar um vértice já processado. A gente simplesmente ignora e sigo adiante. Então, em vez de procurar na heap qual elemento para atualizar e implementar, eu só vou inserindo elementos na heap ali e a partir do momento que eu tiver a informação desatualizada, eu simplesmente ignoro ela. Se o vértice não tinha sido processado ainda, eu processo ele, começo o processo de relaxamento. Se eu conseguir relaxar a distância para V usando a aresta que une VAU com peso W, eu atualizo a distância, atualizo o antecessor, e insiro esse par, distância até V e V, na fila. Então pode ser que em algum momento sua fila de prioridades tenha 4, 6 entradas para o V. Claro que quando você chegar em V pela primeira vez, pela ordenação imposta pela própria fila de prioridades, pela própria min heap, você vai pegar a menor distância possível até o V. As demais, o V já vai ter marcado como processado, você vai simplesmente ignorar. E mesmo fazendo essas inserções aí extras e fazendo esse processo aqui, isso acaba ainda mais rápido em termos de execução aí do que o anterior, que mantinha tudo sempre sincronizado. Então, finalizando, veja que meu método agora retorna um par de vetores, não um único vetor. Então, o vetor das distâncias e o vetor dos antecessores, porque esse segundo vetor aí pode ser passado para essa rotina, que é exatamente a mesma que a gente usou em Bellman-Ford, que reconstrói o caminho para vocês. Então, aí é uma alternativa aí que a gente pode usar essa mesma função perf aí, seja para o Bellman-Ford ou para o Dijkstra, que ele reconstrói um caminho, e aqui eu reconstruo o caminho em termos de arestas. Em alguns problemas você quer só os vértices que estão no caminho, em determinada ordem. Aí é fácil, é só modificar esse leitor aqui de par de inteiros para inteiros e fazer o pushback apropriado. Separei para vocês aí 4 problemas que envolvem o algoritmo de Dijkstra. Vou resolver aqui 2 com vocês aqui, para que a gente possa ver a aplicação desse algoritmo na prática, tá certo? Já vou passar para os exercícios. Temos aí algumas referências. Aqui eu
dê uma olhada também em duas entradas na Wikipedia. Isso vai ser muito comum, a entrada do proponente do problema, onde é que eu extraí a foto para trazer para o material, né? E também algumas informações vieram da própria Wiki do Dijkstra. Uma pesquisa que é interessante que vocês façam, até fiz recentemente de novo ontem, para você quiser pegar um contra-exemplo de um grafo que tem uma aresta negativa e você aplica o Dijkstra nele e vocês veem que o resultado dá errado. Isso é muito bom para a gente se convencer que não dá para usar esse algoritmo na presença de arestas negativas. O que me dá uma implicação também triste, porque uma vez que eu não posso usar o Dijkstra com arestas negativas, eu não posso simplesmente inverter o sinal das arestas, como eu fiz lá no Belmont-Forte, para usar o Dijkstra para computar caminhos máximos, porque se ele era aplicável no grafo original de caminho mínimo, as arestas eram positivas ou zero. Se eu inverter elas, vai ter pelo menos uma aresta negativa, o algoritmo deixa de funcionar. Então ele só conseguiria calcular o caminho máximo em um grafo que originalmente tivesse todas as arestas negativas, para que no momento da reversão dos sinais ali, da inversão, perdão, dos sinais, eu tivesse todas elas positivas ou zero, né? Então a URSS vai usar raramente para calcular caminhos máximos, dada essa especificidade toda que eu acabei de descrever, né? Já o Belmont-Ford é sempre aplicável. Muito bem, pessoal. Alguma pergunta enquanto eu preparo aqui os PDF dos problemas? Quem quiser se manifestar, fique à vontade. Eu vou começar aqui com o problema do OJ 1112. O primeiro dos dois exemplos que eu vou trabalhar com vocês hoje aqui, OJ 1112. Vamos lá, então. É o problema dos ratos e do labirinto. E o texto do problema diz o seguinte: um conjunto de ratos de laboratório está sendo treinado para escapar de um labirinto. O labirinto é formado por celas, e cada cela está conectada a algumas outras celas. Contudo, há obstáculos nas passagens entre as celas e, portanto, há uma penalidade de tempo para atravessar a passagem. Além disso, algumas passagens permitem aos ratos seguir em uma direção, mas não na direção contrária. Ou seja, o grafo é direcionado, né? Suponha que todos os ratos estejam treinados e, quando postos em uma cela arbitrária do labirinto, eles escolhem o caminho que os leva à saída no menor tempo possível. Vamos conduzir o seguinte experimento. Um rato será colocado em cada uma das células do labirinto e um temporizador será iniciado. Quando o temporizador finalizar a sua contagem decrescente, contaremos o número de ratos que conseguiu escapar do labirinto. Escreva um programa que, dada a descrição do labirinto e o limite de tempo, compute o número de ratos que irão escapar do labirinto. Assuma que não há gargalos no labirinto, isto é, que todas as celas têm espaço suficiente para um número arbitrário de ratos. Esse é um problema bem interessante, eu já vou mostrar para vocês a situação ali nos exemplos, mas o que é interessante é que os ratos já conhecem o caminho mínimo. O que a gente resta saber é se o rato vai conseguir chegar antes que o temporizador acabe na saída. Muito bem, a entrada começa com uma linha contendo um único inteiro positivo, o qual indica o número de casos de teste que se seguem, cada um deles descrito como indicado abaixo. Esta linha é seguida por uma linha em branco, e há uma linha em branco entre dois casos de teste consecutivos. As células do labirinto são numeradas de 1 até n, onde n é o número total de celas. Você pode assumir que o n é menor ou igual a 100. As três primeiras linhas de um caso de teste contêm o inteiro n, o número de celas no labirinto, o e, o número de celas. Perdão, o n é o número de celas no labirinto, e o número da cela onde está a saída, e o valor inicial t do temporizador, em alguma unidade de tempo arbitrária. Aqui ele não especifica exatamente qual seria essa unidade de tempo, mas é o valor limítrofe para a gente. A quarta linha contém um número m de passagens no labirinto e é seguida por m linhas, cada uma especificando uma passagem por meio de 3 números inteiros. O número das celas A e B no intervalo que vai de 1 até n e o tempo necessário para ir da cela A para a cela B. Note que cada passagem é de mão única, isso é, os ratos não podem ir de B para A menos que exista uma outra linha especificando essa passagem. Note também que o tempo necessário para atravessar a passagem em uma direção pode ser diferente do tempo necessário
para atravessá-la na outra direção. Então veja aqui que, no fim das contas, todo esse texto é para dizer que o grafo é direcionado e que os pesos das arestas não é necessariamente o mesmo quando você está lidando com direções opostas dentro do mesmo par de vértices. Em relação à saída, para cada caso de teste, a saída deve seguir a descrição abaixo. As saídas de dois casos de testes consecutivos devem ser separadas por uma linha em branco. A saída consiste em uma única linha com o número de ratos que chegaram à saída E em, no máximo, T unidades de tempo. Então vamos visualizar aí toda essa situação. Tem bastante texto, né? Questão um pouco cansativa em relação à quantidade de texto, mas é para deixar claro aí exatamente a natureza do problema e as características do grafo aí que montam o nosso labirinto. Então eu começo tendo um único caso de teste. Eu tenho 4 celas. Imagine vocês que elas estejam nessa disposição aí. Eu tenho aqui o número da cela que contém a saída, que no caso vai ser a cela número 2. Vou sinalizar ela aqui. Essa é a minha saída. Eu tenho uma unidade de tempo só para que você faça essa saída, esse processo de escapar. Tenho um total de 8 passagens. E essas são as passagens agora. Uma passagem que une a cela 1 à cela 2 nesse sentido, que leva uma unidade de tempo para ser atravessada. Uma de 1 para 3, com o mesmo custo. Uma de 2 para 1, sentido oposto, também uma unidade de tempo. 2 para 4, também uma unidade de tempo. 3 para 1, também uma unidade de tempo. A mesma coisa de 3 para 4 e de 4 para 2. Acho que eu tenho mais uma, temos mais uma de 4 para 3. Então, na verdade, todas as minhas rotas aí, todos os caminhos entre as celas custam exatamente uma unidade de tempo. Lembre que no problema eu vou começar a minha simulação colocando um rato em cada cela. A cela verde, onde está a saída ali, tem a bandeirinha para lembrar a gente que ali é a saída. E eu tenho um rato que também, sendo a saída uma cela, vai ter um rato lá. E tem rato nas outras todas. Agora vamos ver quem consegue escapar ou não. Interessante que nessa visualização já fica claro que a resposta é sempre no mínimo 1, porque o rato que foi posicionado na cela onde está a saída, ele não vai levar tempo nenhum, ele já está na posição correta. Então, no mínimo, ele vai estar. Vamos nos preocupar com os outros ratos. O rato que estava na número 2 vai pegar essa rota aqui e chegar lá em 1 segundo, então ele também fará parte da minha resposta. Esse outro rato aqui, infelizmente, não chega a sair em tempo hábil. Ele seguiria o menor caminho possível, que era seguir da cela 3, onde ele está, para 2, onde está o rato em azul, e dali seguir para a saída. Mas ele não vai chegar na saída antes que acabe o temporizador. Ele vai chegar lá com 2 unidades de tempo, então ele não entra na minha contagem. Por fim, esse último rato aqui também chegará, que estava na cela 4, vai chegar à saída também, porque há uma rota direta da cela 4 para a cela 2, ele segue ali direto. E então temos como saída desse caso de teste 3, os 2 ratos que estão em azul e o que já estava na saída. Os 3 conseguem escapar, somente o que for marcado em vermelho ali é que não atingiu a saída no tempo hábil. Então como é que a gente faz para resolver esse problema? Eu quis trazer esse problema do rato para vocês porque tem uma questão conceitual aqui muito interessante que a gente tem que tratar, que vai aparecer para vocês em outro momento. Eu já comentei mais de uma vez que esse é um problema de fonte única de caminhos mínimos, o que significa que esse gráfico aí me dá essa situação. O Bellman-Ford e o Dijkstra são algoritmos que eu tenho um ponto de partida, que está em azul, na minha ilustração aí, o vértice A, e eu vou computar todas as distâncias mínimas para as múltiplas chegadas. Cada um vértice conectado ao A é uma potencial chegada, e eu vou conseguir computar a distância mínima de A até cada um desses vértices em verde. Só que esse problema do rato que a gente está enfrentando aqui é diferente. Eu tenho uma única ponto de chegada, que é o A, que agora é um ponto de chegada. E eu tenho múltiplos pontos de partida, então eu teria múltiplos pontos de partida, e o que me interessa é a distância mínima de cada ponto de partida até essa chegada fixa. Então é o contrário do que eu tenho aqui no Bellman-Ford e o Dijkstra. Então eu tenho aqui múltiplas partidas e uma única chegada. Então veja que esses algoritmos não mapeiam diretamente para esse problema. É um problema correlato, mas não é exatamente o mesmo que é resolvido pelas proposições originais dos algoritmos de Bellman-Ford e de Dijkstra. A questão é, e esse é o coração da coisa, pessoal, isso é muito importante, deixe-me destacar que isso é fundamental para o nosso estudo de programação competitiva, onde uma das habilidades que a gente tem que desenvolver é o problem solving, né? O que vai acontecer? Imagine vocês uma situação hipotética que vocês não fossem engenheiros de software, de computação e nem cientistas da computação, que vocês fossem marceneiros. Imagine que se você, no exercício da marcenaria, para cada móvel, para cada formato, para cada design, você precisasse de uma ferramenta específica. Cedo ou tarde você teria uma limitação tamanho do seu negócio, que ou você ia se ater a fazer sempre os mesmos modelos,
ou você eventualmente sairia do mercado por não ser capaz de comprar ferramentas o suficiente para fazer todos os modelos demandados pelo mercado. Então, o que, que um marceneiro aprende a fazer? Ele aprende a manusear um certo número de ferramentas e, a partir dessas ferramentas, ele vai tentando, através do uso inteligente de uma ferramenta ou de combinação dela com outras ferramentas, fazer o maior número de designs possível. Então você, engenheiro de software da computação ou cientista da computação, vai aprender uma série de algoritmos, de técnicas, de estruturas de dados fundamentais e em algum momento você vai se deparar com um problema que não foi previsto em nenhum desses cenários que você estudou na sua graduação, no seu curso, no seu mestrado, doutorado, onde é que seja. Tem uma hora que você vai se deparar com a situação que não tem um mapa direto para o conhecimento que você traz na cabeça. Mas aí você tem que tratar os algoritmos, as estruturas de dados, todo estudo que você fez como o ferramental do marceneiro que eu estou citando. Bem, eu sei o Melmoford e o Dijkstra, não exatamente o que esse problema quer. Mas será que eu consigo transformar esse problema por algum meio de uma transformação que ele se torne o problema que eu sei resolver por esses algoritmos e depois, resolvido, após a transformação, eu posso interpretar a resposta no contexto original do problema? E essa que é a grande sacada. Às vezes vocês vão achar um excelente competidor, uma pessoa que tem um ranking alto, que vence competições, que fica nas primeiras colocações, que ganha medalhas, que às vezes, se você conversar com ele e fizesse um registro do número de algoritmos que ele conhece, pode ser a metade, um terço, um quarto que você conhece. Mas ele consegue, com esse conjunto limitado, adaptar situações e problemas para usar os algoritmos que ele domina. Então, não basta conhecer algoritmos, né? Não adianta você saber o nome e a implementação e ter visto 800 algoritmos se você não sabe adaptar os problemas. Uma pessoa que sabe às vezes 4 vai ter uma performance melhor no problem solving do que você. Então a ideia desse problema é que eu tenho múltiplas partidas e uma única chegada. Eu sei 2 algoritmos agora, não um, 2 algoritmos que me permitem de uma partida chegar a múltiplas chegadas. Então eu quero fazer esse processo aqui. Como é que eu transformo esse problema em um problema que eu possa aplicar aqueles algoritmos? E a resposta é: inverta as arestas. Se você reverter as arestas todas no sentido que as partidas se tornem chegadas, então veja aqui que nesse grafo da direita, se eu trocar o sentido das arestas, eu caio no grafo da esquerda. Então, o que acontece? Se eu tenho múltiplos pontos de partida e uma única chegada, eu inverto as arestas, passo a considerar a chegada uma partida e as partidas chegadas. Então, nesse problema dos ratos aqui em particular, o que eu vou fazer? Em vez de rodar o Dijkstra para cada rato, que seria a aproximação de força bruta, onde é que você não faz interpretação nenhuma, você pega cada vértice, lá é um vértice, considera o ponto de partida, onde é que o rato está, roda o Dijkstra e vê se ele chega à saída fixada do problema. Aí você vai rodar para cada rato um Dijkstra uma vez, uma complexidade absurda. O que eu estou propondo é o contrário, a gente vai do ponto de partida e volta com as arestas devidamente revertidas. Da partida eu vejo qual é o caminho mínimo que eu chego em cada rato. É como se agora a bandeirinha estivesse andando. Se a bandeira fosse andar para o rato em vez do rato para a bandeira chegaria no rato em quanto tempo? Cada vez que a bandeira chegar no tempo igual ou menor ao meu tempo limítrofe, eu somo 1. E assim, com a única execução do algoritmo de Dijkstra, ou do Bellman-Ford, no caso aqui a gente vai usar o Dijkstra porque é o algoritmo que a gente está ilustrando, mas o Bellman-Ford também seria factível porque o número de vértices n é pequeno, eu poderia resolver esse problema em uma invocação de qualquer um dos 2 algoritmos. Então está aqui, estou usando a implementação em 7, aproveitei para validar ela num problema passando com AC. Então chamo o algoritmo de Dijkstra e veja qual é a solução. Lá na leitura da entrada eu já inverti as minhas arestas. Então eu rodo o Dijkstra a partir do vértice E, que é o vértice de chegada. Então eu vou ter as distâncias da chegada aos demais vértices. E a minha resposta vai ser: toda vez que a distância mínima da chegada até um dos vértices for menor ou igual que o meu limite t, eu somo uma unidade. Caso contrário, eu não somo. E a resposta do problema são os ratos que foram capazes de chegar à saída no tempo hábil. Na prática é isso, o rato chegou à saída, mas para nosso entendimento aqui, a gente está pensando que é a saída que está se locomovendo, né? Mas são problemas equivalentes, que significa que a resposta de um mapeia direto na resposta do outro. E em competitivo isso é muito comum, tem muitos problemas que são praticamente intratáveis no sentido que ele é descrito no texto do problema que a gente consegue interpretar diretamente, e quando você inverte a avaliação, você pensa no sentido oposto. Então tem problemas que você processar o vértice do primeiro para o último elemento é muito difícil, se você vir do último para o primeiro se torna bem mais fácil. Problemas onde você tem múltiplas consultas e é muito difícil você manter um registro atualizado para fazer as consultas de forma eficiente. Se você conhecer todas as consultas de antemão, às vezes você pegar essas consultas e ordená-las, ou tratá-las em ordem contrária, ou fazer um processamento diferente da ordem natural do texto do problema, pode dar para você a solução que você não tinha antes. Então é hora de você pensar um pouco fora da caixa no sentido de que
Existe um algoritmo que tem uma proposta original, que ele tem uma aplicabilidade, ele espera certos inputs e te dá certos outputs. Se você entender o que cada um desses outputs tem que ter ou deixar de ter de propriedade, a mesma coisa para os outputs, e principalmente o que cada etapa intermediária desse algoritmo significa, você vai ser capaz de usar esse algoritmo em alguns contextos que não são exatamente iguais o contexto original, mas que com o devido cuidado, com a devida interpretação, com a correção dos parâmetros, com de repente uma flag, com um if, tira, coloca, bota um laço extra, remove, você adapta o uso dessa ferramenta aí, desse algoritmo, em outros contextos mais amplos do que o contexto original. É a dificuldade que a gente tem, porque você só consegue dominar esse tipo de situação na prática. Por isso que o estudante de programação competitiva ele leva tanta vantagem quando confrontado com um estudante, mesmo que seja um estudante excelente, que vá muito bem em todas as disciplinas, termine o curso, uma graduação com IRA 5, ele vai ter menos expertise em problem solving do que o estudante de competitiva, porque a diferença fundamental é que, para exercitar esse tipo de pensamento, só existe uma maneira. Você tem que entrar em juízes online, em competições, ler os problemas, pensar em situações, problemas que estão aí tratando de situações que não são as triviais, e mesmo que você não resolva, ler as soluções, porque isso vai abrindo sua possibilidade mental de enxergar a situação por outro ângulo. Então, depois de um estudo de alguns meses ou alguns anos de competitiva, você fica com a cabeça muito antenada para pensar fora da caixa. E isso no mercado de trabalho vale ouro hoje, né? Pessoas com essa capacidade de problem solving aí, isso vai dar para a empresa um ganho tamanho de performance, de vantagem competitiva em relação aos seus competidores. Né? Imagine que tem uma situação, um problema nova que surge na sociedade e uma equipe tem pessoas com alto poder de de problem solving, perdão, e outra equipe de pessoas muito capazes, mas que só conseguem seguir a fórmula, o desenho, by the book, né? Vai ali só no já especificado. Então a pessoa essa empresa vai vir com as primeiras soluções que vai ditar os padrões do mercado, porque consegue enxergar a coisa fora da caixa, né? Eu tenho um exemplo bem interessante de um ex-aluno de competitiva que resolveu, eu já acho que citei isso para vocês, se não citei, cito agora, se já citei, peço perdão, que resolveu um problema de falha de equipamento, uma falha que vinha de natureza física, né? O equipamento ficava perto de um outro equipamento que a interferência magnética ali entre o sensor e o campo magnético dos equipamentos que ele estava próximo interferia na leitura do sensor, e era uma leitura errática, né? Que de vez em quando divergia muito do esperado, e ele resolveu isso aplicando um algoritmo de programação dinâmica, o programa de maior sequência, subsequência crescente, dada a natureza do problema, da leitura que o sensor esperava. E isso evitou da empresa fazer uma troca de equipamentos e de um condicionamento ali, de um isolamento magnético do equipamento que custaria tempo, dinheiro e recurso, fora toda a logística de troca disso, e ele resolveu isso com uma atualização de software remota, né? Então você imagina o tanto de dinheiro. Eu brinquei com esse estudante que o que o chefe dele vai pagar para ele nos próximos 10 anos, ele já está pago, né, o salário dele nos próximos 10 anos, porque a economia que ele proporcionou à empresa em termos financeiros já banca o salário dele nos próximos 10 anos. E fora aí, de novo, a vantagem competitiva que a empresa ganhou. Uma vez que o problema está resolvido, o equipamento está confiável, vai continuar vendendo esse produto e tem tempo para desenvolver novas soluções. Então, vale muito a pena você passar a pensar fora disso. Eu, como eu falei, na qualidade de professor, eu posso orientar para vocês que existem esse tipo de pensamento, mas mais que eu gostaria dessa possibilidade, eu não consigo ensinar tudo isso para vocês por dois motivos simples, porque é uma infinidade de possibilidades e eu sou um ser finito. E outra, nem eu sei todas elas, né? Eu continuo com vocês nessa briga aí de expandir minha capacidade de solução de problemas. Então, continuo estudando, continuo lendo problemas. Eu falo para vocês que vocês têm uma competição, não pode participar, ao menos leia os problemas, para você saber que tipo de coisa acontece, que tipo de coisa pode ser cobrada, para você pelo menos conhecer a situação do problema e pensando mentalmente, será que dentro dos algoritmos que eu conheço, eu conseguiria combiná-los de alguma maneira para produzir uma solução desse problema? E se essa combinação que eu pensei não funcionar, por que ela não funcionou? Isso é tão aprendizado quanto a solução em si, né? Então eu trouxe esse problema aí dos ratos, que é uma adaptação razoavelmente simples, mas que me permitia discutir com vocês aí essa questão de você visualizar um problema e primeiro ter que transformar o problema para aí sim aplicar os algoritmos. Uma frustração muito comum para o aluno iniciante de competitiva é essa, que você estuda um algoritmo complicado como o de Dijkstra, aí você fala, agora sim, tem um novo, entendi o algoritmo sem implementar sozinho, vai se confrontar com uma lista de exercícios, com a prova e com o contest e não faz nenhum problema. Você fala, mas espera aí, eu tentei aplicar o miserável do algoritmo, todas as questões e todas falhou. Por quê? Porque quase que nunca, numa prova de competitiva, você vai ter um problema que a solução é a aplicação imediata e direta de um algoritmo tradicional. A gente até apelidou esses problemas de balão mais, né? Que é o problema que todo mundo vai fazer justamente porque ele não precisa de problem solving, né? Ele é só uma aplicação imediata e direta de qualquer uma técnica, né? Então todos com essa técnica aplicá-la imediatamente. Todos os demais, com certeza, vai ter um mínimo de engenho. Alguma coisa você vai ter que enxergar ali
um pouco além para conseguir. E nisso daí está praticamente todo o mérito do estudo da programação competitiva. E nesse sentido, o mérito não é da programação competitiva em si, né? É programação competitiva porque é a nossa realidade na área de software, mas das Olimpíadas de Matemática, de Física, de Astronomia, de Letras. Todos esses eventos eles têm essa qualidade, né? Que eles te apresentam situações, problemas que te permitem expandir o conceito fundamental que você adquiriu na sua respectiva área. Certo, senhores senhoritas? Peço perdão pela extensão disso, mas isso é um tópico muito importante para a gente que está conduzindo esse estudo. E é por isso que eu sempre os convido a participar e principalmente permanecer no estudo de competitiva, porque os benefícios a longo prazo são imensos. Certo? Vamos olhar mais um problema ainda, para a gente finalizar por hoje. Deixa eu pegar o código dele aqui. O próximo problema que a gente vai visualizar é o Etcoder 143E. Então vamos abrir ele aqui. Problemas, Etcoder 143E. Muito bem. Esse problema tem o seguinte texto. Lembrando que nos eventos do Etcoder para iniciantes, o problema é o penúltimo problema, né? Em nível de dificuldade é o segundo mais difícil do caderno, né? Então veja vocês se já serão capazes, com esses conhecimentos que a gente está discutindo, de resolver aí os problemas mais difíceis e os contas já para nível iniciante. Há N cidades numeradas de 1 a N e M estradas. A IESMA estrada conecta a cidade AI à cidade BI bidirecionalmente e tem comprimento CI. Então, parágrafo muito curtinho já deixa claro, você tem um grafo não direcionado ponderado. As cidades são os vértices, as arestas são as estradas. Takahashi irá viajar de carro entre essas cidades, passando por essas estradas. O tanque de gasolina do seu carro pode conter, no máximo, L litros de gasolina. Em 1 litro de gasolina é consumido para 1 unidade de distância viajada. Quando ele visita uma cidade, ele pode encher o seu tanque ou escolher não fazê-lo. Viagens nas quais o tanque se esvazia ao longo de uma estrada não podem ser feitas, ou seja, não tem posto de abastecimento aí, posto de combustível nas estradas, somente nas cidades. Responda às seguintes consultas. O tanque está cheio. Encontre o número mínimo de vezes que ele precisará encher o tanque para viajar da cidade SI para a cidade TI. Se a cidade TI é inatingível, imprima -1. Então veja que é um problema bastante curioso, bastante interessante, porque ele é um problema de fácil entendimento. A gente já viu no primeiro parágrafo que é claro que é um problema de grafos, eles não escondem isso. É um problema de distância mínima, porque eu quero chegar a uma cidade para outra, dentro de um grafo, ele vai fazer várias perguntas dessa, só que a distância aqui não é medida em unidades de distância. A distância aqui é medida em número de tanques que você gasta para chegar lá. Não havendo a possibilidade de abastecer o tanque no meio da estrada, não basta simplesmente calcular a distância mínima e dividir pela capacidade de tanque do carro. Isso só seria possível se houvesse postos disponíveis em qualquer ponto da estrada que fosse. Então, essa primeira tentativa, calcular a distância mínima. Soma a distância, ok, são 800 km da cidade A e B. Meu carro faz 50 km por litro, eu pego, divido e vejo quantas vezes eu preciso abastecer. Tem 50 litros, perdão. Aqui, considerando que o carro faz 1 km por litro. Aqui a questão é, eu tenho que me planejar porque depende de onde eu posso abastecer. Então, eu vou ter que usar meus algoritmos de distância mínima, mas não sem a devida adaptação, seja no próprio algoritmo, seja na interpretação do que o algoritmo me devolve. Então, o problema de distâncias mínimas, onde eu preciso saber se eu preciso abastecer o carro e quantas vezes. Então, vamos ver aqui como a gente vai atacar esse problema. Continuando, eu tenho várias restrições. O importante é que todos os valores da entrada são inteiros. Eu tenho restrições por número de cidades, que são só 300. Eu tenho n-1 consultas, n vezes n-1 consultas. Então, veja aí que se eu pegar o número de consultas e multiplicar por número de vértices, então, mesmo um algoritmo que calcule a distância mínima para cada uma das consultas, eu teria ainda tempo hábil para fazer, né? Daria 300 ao cubo, que daria na ordem de 2,7 10 a sétima ou 10 a sexta. 10 a sexta. Ou 10 a sétima, perdão. Temos aqui a capacidade do tanque, que é o L aqui maiúsculo, chega até 10 a nona. As arestas, faltou um aqui, eu acabei esquecendo, vou consertar. Eu não tenho auto loop, também não tenho múltiplas arestas, que é o que está dizendo aqui, não tem auto loop nem multiaresta. O grafo é simples, né? Os custos de viagem das arestas também vão até 10 a nona. Tem aqui os alvos, né, das consultas, que também são cidades sempre distintas. E também eu não tenho
uma mesma pergunta, eu não repito a mesma pergunta. Uma vez que eu perguntei para um par de cidades, eu não vou repetir essa pergunta. Muito bem, a entrada é bem comprida, tem todos os valores descritos anteriormente aí, que é o número de vértices, estradas, a capacidade do carro, a descrição das arestas do grafo, a quantidade de consultas e as consultas em si. E por fim, eu tenho que imprimir que linhas, uma por consulta, né? A 10ª linha deve conter o número mínimo de vezes que o tanque tem que ser reabastecido para se viajar da cidade SI para a cidade TI. Se a cidade TI é inatingível, e ela será inatingível por quais motivos? Um deles é que as cidades estão em componentes conectados diferentes do grafo, né? Então não há caminho para lá. Ou pode ser que exista caminho, só que esse caminho demanda uma quantidade de litros de combustível para viajar de um ponto para o outro nesse caminho intermediário que é superior à capacidade do tanque do carro. Então, mesmo que ele parta de tanque cheio, ele acabaria sem gasolina no meio do caminho. Aí é um caso onde é que dá -1 também. Vamos ver aqui a nossa entrada. O primeiro número de entrada é o número de cidades. Estamos aí 3 cidades. Temos aí 2 estradas entre elas. E o meu tanque comporta até 5 litros. Para viajar da cidade 1 para a cidade 3, eu gasto 3 unidades de distância. Da 2 para 3, 3 unidades de distância. E eu vou fazer 2 perguntas, 2 consultas. A primeira delas, qual é o número de vezes mínimo que eu tenho que abastecer para ir de 3 para 2? Ora, se eu já parto de tanque cheio, o tanque me permite viajar 5 unidades de distância e de 2 para 3 custa só 3. Então, parto daqui, chego ali, tudo excelente, seguindo essa aresta. Não reabasteço nenhuma vez, resposta 0. Agora, para viajar de 1 para 3, aí é a coisa mais complicada, porque quando eu estou aqui no ponto 1, quero chegar lá no 3, eu tenho que ir de 1 para 2, a única estrada disponível. Eu vou gastar aí 3 litros do meu tanque e chego na cidade 2 com apenas 2 litros. Esses 2 não são suficientes para completar o trajeto, então eu teria que abastecer o tanque ao menos uma vez, para no mínimo 3 litros, para recomeçar o trajeto e chegar. Então aqui eu tenho que passar no posto, reabasteço, chego na partida com um reabastecimento. Então, como é que a gente resolve esse problema em particular? Então, primeira coisa, eu posso pré-computar todos os caminhos possíveis usando o Dijkstra. Então, a partir de um ponto de partida, eu consigo pré-computar todos os caminhos mínimos usando o Dijkstra a partir daquele ponto e posso guardar ali a resposta para as consultas que envolvem aquele ponto de partida em particular. Então, que o Dijkstra vai ser útil, vai. Mas o que vai acontecer? Quando eu vou avaliar o algoritmo Dijkstra, o próximo vértice a ser processado é o mais próximo que não foi processado ainda, o mais próximo da partida que não foi processado ainda. Só que aqui a distância não vai ser o único critério que eu vou guardar. Eu vou guardar a distância mínima, que é o critério primeiro do algoritmo Dijkstra, só que eu vou associar um segundo parâmetro nessa comparação, que é o quanto de gasolina que eu ainda tinha no tanque quando eu atingi essa distância mínima. Então o que vai acontecer? Lembrando que a distância aqui é em número de reabastecimentos. No exemplo anterior, eu chegava do 1 para o 2 com 0 reabastecimentos. Contudo, me restava ainda 2 litros no tanque. Isso é importante porque se eu tiver qualquer vizinho agora de 2 que dá para chegar com 2 ou menos, eu continuo com a distância de 0 reabastecimentos. Para os vizinhos que demandam mais do que 2, aí eu vou ter que abastecer mais uma vez. Então essa informação é importante, ela vai para a minha fila de prioridade junto com a distância e naturalmente o vértice. Então qual vai ser o critério de ordenação? Primeiro, eu vou processar os de menor distância. E se eu tiver 2 caminhos que me levam ao mesmo vértice com a mesma distância, imagine que eu consiga chegar de A até B com um abastecimento, fazendo 2 rotas diferentes. Na primeira rota, eu abasteci uma única vez e chego lá com 4 litros. Na segunda rota, eu abasteço uma única vez também, mas chego lá apenas com 1 litro. Naturalmente, eu vou dar preferência para, havendo o mesmo número de abastecimentos, o valor que eu chegue lá com mais gasolina no tanque. Então, o segundo critério é esse. Eu quero chegar gastando menos de reabastecimentos. E se eu precisar reabastecer, chega lá com maior quantidade de gasolina ainda no tanque. Então, quando eu vou fazer o relaxamento, eu melhorei a distância, não basta simplesmente diminuir a distância, que é o critério original. Quando a distância diminuía, eu relaxava. Aqui, se eu conseguir chegar com a mesma distância, eu vou avaliar também o tanto que me sobrou de gasolina e pode ser que isso me leve a um relaxamento também. Uma vez que eu tenha pré-computado todos os caminhos, aqui de todas as partidas possíveis para todas as chegadas possíveis, aí cada consulta é simplesmente olhar esse mapa aí, essa tabela. Vamos ver o código aí que resolve esse problema. Então, eu tenho aqui para um vértice de partida S, eu tenho N vértices e tenho, aqui botar o vértice como long foi até um exagero, mas acabei colocando, e L que é a capacidade máxima do tanque. Estou usando long aí em alguns pontos que nem seriam estritamente necessários, mas vamos adiante.
Então o que eu faço? Eu inicializo o meu vetor de distâncias, está vendo que para cada ponto de partida eu vou calcular todas as distâncias para todos os i's. Eu vou preencher essa matriz toda antes de responder minhas perguntas. Então, inicialmente, as distâncias e o combustível necessário para chegar, que eu cheguei naquela posição lá, inicializo com o meu valor sentinela do infinito. O único que eu sei de partida aqui da distância de S até S é o próprio S é zero. Lá eu tenho o tanque cheio, lembra que a gente começa as consultas com o tanque cheio, e eu reseto a minha variável global que me indica os vetores já processados. Inicializo minha fila de prioridades com uma tripla. Aqui eu chamo de tuple no C++, eu posso fazer uma tripla de inteiros. Por isso que eu usei 3 i's minúsculos, né? Então, ela vai ser uma max, transformar ela numa min com aquele recurso que eu já falei. E insiro, veja, eu consigo, com distância zero, nenhum reabastecimento, chegar no vértice S com L litros. Opa, mas esse negativo aqui, que loucura é essa? É porque se eu estou usando uma min heap, ele vai comparar sempre com o menor, menor, menor. Só que eu quero menor distância e quero maior quantidade de combustível. Então, para inverter o sentido da comparação, um gato, entre aspas, aqui uma adaptação, é você transformar esse parâmetro aqui invertendo o sinal dele. Então, se eu inverto o sinal, ele vai minimizar o negativo, que é maximizar o positivo, né? Então, eu vou inserir as quantidades remanescentes de combustível com valores negativos. Então, enquanto a fila não estiver vazia, eu faço a decomposição estruturada. O C++ moderno me permite trabalhar com essas triplas com muita facilidade, né? Quando eu extrair o topo, eu já decomponho distância, combustível e o vértice que eu estou chegando, né? Que tem aquela distância mínima para o que está faltando. Aproveito e já removo ele da fila de prioridades. É informação defasada, tardia, que eu já processei esse vértice, então continuo adiante. Se não, marco ele como processado, que agora os dois critérios. É bem cheio de condições, mas é isso mesmo. Para cada uma das adjacências de U, significa que eu consigo viajar para C com custo C. Se esse custo C é menor ou igual à quantidade de combustível que eu tinha quando eu cheguei em U, e a distância de S até V é maior do que a distância de chegar até U, significando que a distância que é a quantidade de abastecimentos, ou seja, eu precisei de mais abastecimentos para chegar em V do que para chegar em U, ou precisei do mesmo número de abastecimentos, mas a gasolina restante para chegar em U, subtraída dos C litros que eu vou precisar para chegar em V, ainda assim é maior do que eu já tinha quando eu cheguei em V pela primeira vez, isso tudo significa que eu melhorei minha situação. Atualizo a distância, atualizo a quantidade de combustível remanescente e insiro essa nova distância, essa quantidade de combustível e o V na minha fila de prioridades. Bem, pode ser que eu cheguei, essa aresta aqui, pela quantidade de combustível que eu tinha, não é suficiente. Existe um segundo cenário, peraí. Mas essa quantidade é inferior que um tanque cheio ou igual? Opa, então eu posso usar o expediente de reabastecer. Então, se eu não cair aqui, porque nesse caso eu teria dado um continue, eu tenho aqui a possibilidade de fazer um abastecimento. Essa distância para V, ou seja, o número de reabastecimentos, é estritamente maior do que a distância a quantidade de abastecimentos até U, mais uma recarga para chegar para L aqui, mais um reabastecimento. Ou essa distância é exatamente a de U, mais um reabastecimento. E o que restar desse abastecimento, depois que eu chegar em V, é estritamente maior do que eu tinha já, aí é um novo relaxamento. Veja que aqui a distância leva mais um, que é mais um abastecimento. E o que sobrou de combustível é o tanque cheio menos C. Isso também vai para a minha fila de prioridades. Então veja que interessante que a gente adaptou o algoritmo de Dijkstra com mais um critério no sentido de comparar qual é o próximo vértice a ser processado. Aqui, no caso, o critério, a quantidade de combustível remanescente. Então, para resolver o problema, eu chamo aquela rotina de Dijkstra modificada com todas as origens possíveis, de 1 até n. Então, eu chamo o Dijkstra n vezes. Com n vezes, aí eu vou ter todos os n quadrados pares processados. Aí, para cada uma das consultas, eu vejo qual é o ponto de partida e de chegada, tiro no meu vetor de consultas e vejo. Bem, a resposta para esse caso em particular vai ser o seguinte. Essa distância era infinita, significando que é inatingível, não consegui chegar lá. Eu comecei isso marcado como infinito e não consegui relaxar em hora nenhuma, então não consegui chegar lá. Ou porque estava em componentes diferentes, ou porque algum trecho aí era superior à capacidade do tanque do carro. Caso contrário, na própria tabela eu já tenho a distância correta, que é o número de reabastecimentos. Retorno o vetor das respostas para ele ser formatado e impresso na saída lá adequadamente. Muito bem, senhores e senhoritas, era isso que eu queria falar para vocês hoje sobre o algoritmo de Dijkstra, com esses dois exemplos. Vejo vocês que o tema focal aqui, além das distâncias mínimas, é apresentar um algoritmo de melhor complexidade assintótica em relação ao Bellman-Ford, desde que o grafo tenha essa particularidade, suas arestas têm pesos
não negativos. E, naturalmente, o ponto focal aí nos exemplos era que, conhecido o algoritmo, eu tenho que conhecer bem o que ele precisa de requisitos de entrada, quais são seus parâmetros e que propriedades esses parâmetros têm que ter, o que ele produz para mim enquanto saída, veja que eu posso ter, em ambos os algoritmos que já apresentei até agora, o tamanho no caminho mínimo ou, eventualmente, um caminho mínimo, caso você precise especificar que caminho seria esse, e, conhecido bem o processo que cada algoritmo usa para poder construir a sua solução, isso me permite usar esses algoritmos em cenários que não são exatamente idênticos ao inicialmente previsto, mas com uma devida adaptação, seja do reentendimento, da reinterpretação dos parâmetros do problema, ou a devida transformação que pode ser desfeita em algum momento, desde que eu consiga casar a solução do problema modificado com o problema original. Isso me permite resolver mais problemas do que eu resolveria se eu considerasse o algoritmo uma caixa preta e só simplesmente usasse o algoritmo sem nenhum tipo de engenho ali, nenhum tipo de manipulação. Isso aí tem muito a ver com a nossa prática profissional, que é comum também, né? Faz parte do nosso desenvolvimento profissional. Quando a gente começa a trabalhar com desenvolvimento de software, é muito comum nas empresas, né, você usar linguagens como Java, por exemplo, ou frameworks de desenvolvimento web, que são gigantescas caixas pretas. Né? A API do Java é gigantesca, tem um sem número de classes, já perdi as contas há muitos anos, mas é na casa dos milhares. Então você pega uma caixa, chama o ponto dá certo, o ponto funciona, o ponto resolve o que eu quero, usa aquilo como uma caixa preta e está pronto, entre aspas, o que você quer fazer. Né? Mas a partir do momento que você trata uma linguagem, uma API, um framework como uma caixa preta, você está restringindo terrivelmente o alcance do seu conhecimento na aplicabilidade daquela própria ferramenta. Então não é porque a API te oferece um set de funções que significa que a única maneira de usá-las é passar aqueles parâmetros exatamente daquele jeito, sem nenhum trabalho nem para a entrada da função, nem da saída, nem que essas funções dessas APIs possam ser combinadas aí de outros jeitos para produzir soluções que são mais interessantes, mais eficientes, ou que mesmo não, a princípio não eram possíveis, né, se você se restringisse a usar isso tudo como caixa preta. Então, como eu vou destacar pela última vez hoje, porque isso é importante, tem que ser muito bem destacado, para você que está pensando em desistir do curso, competitivo é muito complicado, falaram que o curso era difícil, mas não sabia que era tanto, dá uma trabalheira doida, os exercícios são muito sofisticados, insista mais um pouco, não por mim, não por ninguém, por você mesmo, porque esse processo de expansão da nossa capacidade de solução de problemas, ela é um processo trabalhoso porque não há outra maneira de fazê-lo que senão a ser confrontado diariamente e semanalmente com muitos problemas para que na leitura desses problemas, no processo de tentativa de solução desses problemas, no estudo das soluções dos problemas dados no editorial, por mim aqui na aula, por um colega, você vai começando a abrir os horizontes de falar, rapaz, agora eu entendi, olha, eu sempre pensei desse lado. Eu gostava de falar isso nas aulas de IA e de cálculo, quando eu comecei minha carreira aí na FGA, que a gente é canhoto do cérebro. Em que sentido? O destro, o canhoto do cérebro. Por quando a gente vê uma igualdade em matemática, ninguém tem o menor problema em associar 2 mais 2 com 4. Naturalmente, 2 mais 2 é igual a 4, a expressão que você vê em qualquer quadro negro aí, desde o ensino fundamental. Agora, pouca gente é capaz de olhar o 4 e transformá-lo em 2 mais 2, embora seja uma igualdade. A igualdade vale nos dois sentidos. Então, pouca gente, numa situação prática, consegue ver um 4 e fala, bem, pode ser benéfico para mim nesse momento substituir esse 4 por 2 mais 2. E veja que é a igualdade que todos conhecemos, mas a gente pensa sempre num sentido. Então, como eu falei, a gente processa sempre da esquerda para a direita os vetores porque é o nosso sentido de escrita. Mas nem sempre é a ordem mais eficiente para um algoritmo, para uma aplicação. E você vai começar a abrir a cabeça para essas possibilidades justamente se confrontando com situações que te peçam que façam isso. Então, esses micro problemas da competitiva são situações simuladas, pequenininhas ali, mas que te apresentam uma situação, um problema muito útil para o desenvolvimento dessa capacidade, esse tipo de raciocínio. Deixa eu passar a palavra para o Eduardo, que se manifestou aqui no nosso Teams. Boa tarde, Eduardo. Pode falar. Oi, professor. Nessa questão aí, a gente quer a distância mínima, né? Isso. Aí o algoritmo de Trágica, ele já faz isso, né? Sim, faz. É um algoritmo para cálculo de distâncias mínimas. O que a gente está fazendo com os caminhos mesmo? Porque caminho é diferente de distância, certo? Né? Sim, exatamente. Tem que tomar cuidado com a terminologia. Você está muito correto nesse ponto. Um caminho mínimo é uma sequência de arestas, Eduardo, que une o vértice de partida ao vértice de destino que você quer, e o tamanho desse caminho mínimo é a soma dos pesos das arestas. Então, na primeira versão que eu mostrei de cada um desses algoritmos, o que ele vai te dar é o comprimento, né? A soma das arestas, dos pesos dessas arestas, tá certo? Quando a gente fala tamanho em português, acaba ficando um pouco ambíguo, né? Que a quantidade de arestas nesse caminho não é o valor que é dado inicialmente por esses algoritmos, né? As somas dos pesos das arestas, tá certo?
Ok, aí a gente tá pegando a distância, né? Aí a Isso. distância ela é calculada pelos litros, né? Então ela Exatamente. vai Aqui o diminuindo critério de ou distância é aumentando toda litro. hora, né? Isso. Não, a quantidade de reabastecimentos, perdão. No vetor Ah, dist aqui é número de reabastecimentos. entendi. Mas para manter Beleza. esse valor mínimo, eu tenho que manter também essa segunda informação adicional aí, que é a quantidade de litros que eu cheguei naquela situação ali, naquele ponto. Para saber se eu posso seguir viagem sem abastecer ou se eu vou precisar de novo abastecimento. Entendi. Obrigado. Nada. Obrigado pela participação, Eduardo. Temos ainda mais alguns minutos antes do nosso contest. Então, como finalizamos a parte relativa aos algoritmos de hoje, eu vou encerrar a gravação do OBS, que vai para o YouTube. Então, eu encerro aqui nesse ponto. Isso para que a gente possa usar esses últimos minutos antes do contest para me dar uns recados para vocês em relação à disciplina. Semana que vem a gente continua com mais um algoritmo de distâncias mínimas, que vai ser uma variante da BFS, a BFS 01, e logo em seguida a gente vai pegar mais um último algoritmo de distâncias mínimas, agora um algoritmo que vai calcular as distâncias entre todos os pares de uma só vez, que seria muito útil aqui, inclusive, nesse problema, né? Em vez de chamar o Dijkstra N vezes, eu podia ter chamado o algoritmo que eu vou apresentar para vocês, que é o Floyd-Warshall, mas isso tudo a gente vê na próxima semana. Então vou encerrar aqui esse vídeo que vai para o YouTube e a gente já continua conversando sobre o contest e os recados.